volta, mais um episódio no Topo Podcast, o seu podcast do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, daquilo que você tão bem conhece, sabe, indica os convidados para nós. Você que nos dá dica, você que acaba nos passando, quem deve estar aqui, e nós sempre tentando atender aos seus desejos, né? Indo atrás, buscando. Quanta gente boa desde janeiro já passou por aqui, e hoje mais uma vez um convidado, mas muito especial. É a bola da vez desse momento, é o cara da popularidade, é um cara que a gente já conhece de longa data, mas que com certeza você, internauta, poder ter um contato ainda maior e poder conhecer ainda melhor, depois passada essa etapa tão forte, recentemente das eleições que nós vivemos, vamos ter mais tranquilidade para podermos aí conversar com ele com toda certeza. Olá, Edinho. Fala, Mazinho. Olá, nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente e atendendo aí a pedidos, né, trazendo sempre um segmento novo, como a gente faz a cada semana. Hoje, além de trazer 2 segmentos novos, né, a gente está trazendo o segmento da polícia e o segmento da política, a gente está trazendo o cara que está no hype, né? Como diz na internet, a gente está trazendo o cara que todo mundo quer saber mais sobre ele, todo mundo quer saber a história dele mais a fundo, porque foi aí um destaque dessas últimas eleições que a gente teve no nosso estado. Agradecer nossos patrocinadores, né? Sem eles a gente não estaria aqui. Etiquetas Dala, né? Rótulos, ribbons, suprimentos em geral. Sigam eles no Instagram, @etiquetasdala. Também está conosco a imobiliária Melhores Imóveis. Pensou em comprar e vender? Sigam eles no Instagram, @melhoresimóveisbnu. E também a Ótica Conforto Visual. São 7 lojas para melhor atendê-lo. Aqui o nosso foco é você. Fala, Sheila! E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. A gente pede também que você se inscreva em nosso canal lá no YouTube para você acompanhar as entrevistas, chamando Topo Podcast. Inscreva-se, ative o sininho das notificações. Toda quarta-feira sai um conteúdo novo. Como a gente sempre fala aqui, sempre com um segmento diferente. Então lá você vai poder assistir todas as nossas entrevistas. No Instagram e no Facebook você acompanha a nossa agenda, pode mandar perguntas para os convidados. Também você nos encontra como no Topo Podcast. Mazinho, quem é que está aqui conosco? Então tá, vamos lá, vamos apresentar ele então, querido amigo de longa data, deputado estadual eleito, mais votado da cidade de Blumenau, a grande surpresa, sem sombra de dúvidas, dessas eleições, e que bom que nós podemos ainda viver surpresas positivas diante de tantas situações que a política muitas vezes desgasta, e aqui está ele então, Egídio Maciel Ferrari. Seja muito bem-vindo, delegado Egídio. Muito obrigado. Pô, é uma satisfação enorme, né, pela primeira vez a gente conversar, né, para um programa, para um grupo seleto de pessoas. E obrigado, né, Mazinho, Edinho, Sheila, pela oportunidade para a gente conversar, vamos bater papo, vamos, né, falar sobre os assuntos que as pessoas às vezes querem ouvir, um pouquinho da nossa experiência na polícia e agora também a questão política aí. É isso aí. Eu queria só lembrar assim também de que o foco nós vamos abordar o empreendedorismo. O Egídio está aqui exatamente por ser o novo representante na política catarinense, o representante aqui da nossa região, e evidentemente a gente vai poder ver com ele também essa situação, né, da própria questão do empreendedorismo. Então você aí, nosso empreendedor, você aí microempresário, empresário, estudante, né? Fique atento aí que com certeza nós vamos também abordar esse assunto que é o nosso carro-chefe. Mas eu queria primeiro te agradecer, Egídio. Eu sei que muita gente está correndo atrás de ti nesse momento, as entrevistas são várias, você realmente virou o centro das atenções, nada mais do que merecido, pela confiança de ter nos dado essa oportunidade de a gente poder conversar contigo nesse momento tão recente pós-eleição. Para nós é um privilégio muito grande te receber. Tá? Mazinho, obrigado. Na verdade, assim, como eu sempre digo, né, a experiência e a satisfação de poder falar com vocês, de poder viver esse novo momento, né, ela é sensacional. Eu sempre brinquei que eu sou acostumado a dar aquelas entrevistas, parece jogador de futebol na polícia, né? Porque as perguntas são sempre as mesmas, as respostas, por óbvio, serão sempre as mesmas, né? Muda ali um pouquinho o tipo de crime, o local, a cidade, mas então a gente poder conversar. E justamente, eu gosto de dizer que eu sou muito curioso. Então, quando a gente pode falar sobre novos assuntos, né, que não são do meu dia a dia, eu realmente tenho essa satisfação enorme em poder aprender, poder falar, e me colocar sempre à disposição aí para a gente poder estar conversando. Perfeito. Então, vamos entrar no prato principal, querendo ou não, a tua eleição, que foi fantástica. Eu queria que tu comentasse um pouquinho dessa questão da expectativa dos votos. Poxa, tantas pessoas fortes disputando, políticos conhecidos, outros nem tanto, mas muitos com carreira aí em diversos segmentos, e você foi simplesmente o mais votado da cidade de Blumenau, algo muito difícil de acontecer, porque a disputa aqui ela é acirrada. Já vista aí vários vereadores que nós tivemos concorrendo, apenas um se elegeu, o vereador Marcos da Rosa, mas você ficou à frente, inclusive, de figuras notáveis aí da política.
Como é que você viu essa tua eleição, Egídio, toda essa construção desde o início da caminhada e chegar agora com esse êxito, esse sucesso alcançado? Olha, quando eu começo a recordar da campanha, foi totalmente uma ascendente, sabe? Porque a gente começou a ir para a rua pedir voto. Eu não sabia. Eu lembro do primeiro dia que a gente podia pedir voto, a gente colocou um banner meu, que era o material impresso que a gente tinha, lá no início da 15, na Praça da Patagônia. E aí eu ficava ali distribuindo o material, pedindo para as pessoas. Eu não sabia abordar, eu estava nervoso. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou, chegar na pessoa e dizer que eu sou candidato? Será que serei bem recepcionado ou não? E aquilo a gente vai pegando o jeito, digamos assim, porque, afinal de contas, eu nunca havia participado de qualquer campanha política, nunca pedi voto para ninguém, e ali eu estava pedindo para mim. Mas dia após dia a gente vai entendendo como funciona. Mas o que aconteceu de principal era o carinho das pessoas, ser bem recebido. Então, quando eu fui fazer a primeira vez, entregar o material, pedir o voto numa sinaleira, as pessoas abriam o vidro para mim. E quando eu já havia percebido outros candidatos, as pessoas, quando viam que era um candidato, fechavam o vidro, sabe, para nem receber. Então, isso foi me motivando, tanto que tem vídeos meus gravados, que quando a pessoa abria o vidro, a primeira coisa que eu dizia, poxa, muito obrigado por abrir o vidro e me receber. Então, isso foi acontecendo dia após dia, cada vez mais forte, e eu ia sentindo isso. As pessoas queriam, primeiro, renovação, queriam profissionais na política, tanto que um dos meus slogans, digamos assim, era que o delegado Egídio seria um profissional na política e não um político profissional, né, já que não tenho experiência na política, mas quero fazer diferente, tinha essa vontade. Então, todos os dias as coisas iam acontecendo, as pessoas... E aí, mais para o final, ali, nos últimos 15 dias, quando eu pedi o voto para alguém, as pessoas diziam assim, delegado, pode economizar o material, a gente já tem o teu número e lá em casa todo mundo vai votar em ti. E aí também tem gravado isso, alguns episódios que eu ia falar com as pessoas, a gente gravava, botava um microfonezinho na lapela para falar com as pessoas, ter o material de campanha, inclusive, né? E, então as pessoas me diziam isso, não, lá em casa já é delegado Egídio, a minha filha já pediu, a minha esposa é tua fã, sabe? Ou, enfim, lá em casa todo mundo já decidiu, nós já procuramos, ou ainda mais, o nosso único nome já decidido é o teu. Então eu via que isso ia crescendo e isso ia me motivando. Até porque aconteceu um episódio. Eu estava em um evento, era um costelaço, aqui no município de Blumenau. Então, esses eventos, né, com grandes públicos, os políticos todos vão lá para poder chegar nas pessoas, o maior número de pessoas possível, né, em pouco tempo, no mesmo local, espaço. E eu estava lá dentro, conversei lá com a pessoa que estava organizando, falei, eu sou candidato, posso me apresentar? Claro, delegado, fica à vontade. E estava abordando as pessoas, conversando, batendo papo, pedindo voto. E nisso chegou um candidato, outro candidato, já político, reconhecido por ser político. E esse responsável pelo local ele disse assim, não, aqui não, pode ir embora. Não quero política aqui dentro. Aí eu fiquei até sem jeito, falei, eu estou fazendo política aqui. E aí eu pensei comigo, gente, se isso acontece comigo, como eu não sou um político profissional, eu guardava minha viola na sacola e ia embora, sabe? Porque eu não preciso daquilo. Mas comigo estava acontecendo totalmente o contrário. As pessoas me chamando, eu recebendo mensagem no WhatsApp, no direct do Instagram, no Messenger do Facebook, dizendo, delegado, me passa material, me manda adesivo aqui em Cocal do Sul que eu quero colocar no meu carro, sabe? Em Maravilha eu fiz muitos votos lá, nunca coloquei os pés lá, só por rede social conversando com as pessoas. Então eu senti esse ambiente, eu estava muito esgotado fisicamente, cansado, é bastante, né, desgastante, mas aquilo me renovava todos os dias. E aí chegava no final da tarde, início da noite, e dava o horário, às vezes, de precisar ir para casa, porque no outro dia precisava acordar cedo, e eu não queria. Eu dizia, não, está vindo mais um carro, tem mais alguém para eu pedir o voto, pedir o apoio. Então aquilo foi me contagiando, tanto que no sábado, até às 10 da noite, eu podia pedir voto. Era 9 e pouco, eu ainda estava na sinaleira ali do Giasse, perto da FURB, pedindo voto, e as pessoas, delegado, daqui a pouco não pode mais, a gente realmente precisa recolher o material, porque não pode, isso aqui pode dar problema. E eu dizia, não, calma, lá vem mais um carro, eu quero pedir, eu quero falar, tu veja, né? No dia anterior às eleições, eu estava fazendo isso, então isso foi acontecendo de forma natural, e realmente a surpresa foi grande,
né, por ser o mais votado. A gente tinha uma expectativa. Como eu não tenho experiência, eu não tinha uma equipe com experiência, eu não tinha pessoas contratadas para fazer campanha política. Então, a gente imaginava que eu precisava fazer aí pelo menos uns 15 mil votos em Blumenau para ter chance de fazer uma legenda para poder chegar, né? Mas fazer quase 23 mil realmente foi muito expressivo, né? E o mais votado, realmente isso tem um peso, né, muito forte. E aí agradecer assim, a cada um, né, dos 34.912 eleitores, as pessoas que digitaram o número do delegado Egídio Ferrari, que não é um número de onda, né, não é um número Exato. que todo mundo estava votando, e foi algo assim realmente orgânico, as pessoas acreditando. Então isso é maravilhoso, viver esse momento agora. Tenho dito que a ficha ainda está caindo, né, as coisas acontecendo, e levar e usar tudo isso para o bem, sabe? Usar tudo isso, toda essa a energia que as pessoas me deram durante a campanha. E hoje, agora, eu andando nas ruas, buzina, desde o motoboy, o entregador, sabe, de caminhão, ou as pessoas no semáforo abrem o vidro, delegado, votei em ti, parabéns, contamos contigo, a responsabilidade está muito grande, sabe? Então, poder devolver às pessoas, entregar às pessoas um bom mandato, né, com trabalhos realmente que a gente possa. Eu sei que eu não vou mudar o mundo. Sozinho a gente não consegue fazer. Mas cada um fazer a sua parte. E eu tenho dito também que as pessoas de bem ocupar os espaços, né? A gente fica reclamando em rede social que o vereador não faz nada, que o prefeito isso, ou que o presidente aquilo, mas a gente não dá a nossa contribuição, muitas vezes nem mesmo indo votar. No dia das eleições ir lá e votar, independente da tua escolha, né? Então, devolver isso para as pessoas, assim, para mim, hoje, está sendo fantástico esse momento. Eu queria pegar bem esse gancho no começo, ou seja, a parte da vitória ela é maravilhosa, as pessoas passam a te identificar de fato, e que gostoso que eu imagino que deve estar sendo todo esse reconhecimento. Mas, além de toda essa tua fala que foi muito boa, a questão que eu destaco ali é essa questão da dificuldade do ser candidato. Porque muita gente exatamente tem essa mesma barreira, ou seja, nós precisamos cada vez mais que a sociedade acorde, ela pare realmente de reclamar através das redes sociais, que acabou virando um grande repositório, e que ela venha realmente e se coloque com o seu histórico de vida, o seu passado de lisura, porque senão a gente vai ficar com as mesmas pessoas sempre. Você colocou muito bem, as pessoas de bem ocupando os espaços. Então, lembrar um pouquinho disso lá atrás, ou seja, como é que você começa a pensar, poxa, eu vou ser candidato, o que tu passou nesse período, porque realmente até então pouca gente te conhecia, vamos ser sinceros, esse processo ele vai amadurecendo com o passar do tempo, até culminar nessa primeira pedida de voto. Ou seja, eu fico te imaginando, eu já passei por isso, quer dizer, o que é pedir um voto? É muito fácil falar, olhar os outros, falar agora, peraí, agora é tu, parar dele no comecinho da 15, como você falou, abordar a primeira pessoa, né? Querendo ou não, muitos já te olham diferente, mais um político. Mais um político. Muitos se jogam numa vala comum. Você, a partir do momento que você até então tinha uma vida extremamente regrada, a partir daquele momento, por estar candidato, agora você já está no meio da política. Isso parece que é um pecado mortal. Enfim, muitas são situações que as pessoas não imaginam. Mas como é que foi essa tua construção e o te levar exatamente a dizer, não, eu estou no caminho, eu quero seguir adiante, porque você não precisaria ser candidato. Você poderia nem sequer ser candidato, abortar isso no meio. E olha o que seria o destino, talvez perdendo a oportunidade de estar aqui como você está nesse momento, sendo reconhecido justamente por todo o teu mérito. Então, comenta um pouquinho de toda essa construção, até para mostrar para as pessoas o que é sair da zona de conforto, né? Exato. E vir exatamente lutar pela sociedade. Olha, em 2018 eu assumi um cargo político, que foi o delegado regional, né, na Delegacia Regional de Blumenau. Esse cargo político, pelo que me falaram, porque eu não fui nem pesquisar, eu fui o primeiro delegado regional não filiado a partido político, sem um padrinho político, a assumir a cadeira, né? Na verdade, o cargo é indicação política. Em 2018 ainda era nomeado pelo governador do estado, o delegado regional, e tive um convite. Foi resolvido trocar a delegacia regional, trocar o delegado, substituir, e eu tive esse convite pelas pessoas me dizendo o seguinte, olha, é um cargo político, indicação política, mas nós queremos alguém técnico. Alguém não precisa ser alguém que esteja filiado para fazer isso ou aquilo para determinado grupo político. Isso na época já foi uma surpresa. Já foi uma grande surpresa. Eu tinha apenas 7 anos de polícia. Do rol de pessoas ali. Você não tinha realmente esse histórico político, como você falou, a tradição do cargo era esse. Eu tinha apenas pouco mais de 7 anos de polícia, né? E sou natural de Blumenau, então assumi a delegacia regional.
E aí comecei a fazer polícia lá dentro, sabe? Querer que as coisas realmente... O que é isso? A polícia, a gente resolve as coisas. Nem todas, óbvio, mas a gente trabalha para resolver, né? Para investigar um caso, para dar uma resposta. E na delegacia regional eu queria dar uma resposta. Eu comecei a questionar por que a delegacia lá do centro, da Pandioca Lógeras, na frente do Pedro II, Sim. está há 40 anos no mesmo imóvel, sem acessibilidade. Para hoje, qualquer empreendedor construir uma sala comercial, né, o seu negócio, meu Deus, ele passa por uma romaria que, se não tiver tudo certinho... E por que um imóvel daquele chovendo em cima dos Deteriorado no inquéritos? centro da cidade, né? Totalmente deteriorado, chovendo em cima dos inquéritos, perdendo investigações, ali os cadernos processuais, literalmente, né, os policiais desmotivados. Qualquer pessoa ali com uma dificuldade de locomoção não consegue acessar a delegacia Uma de escada polícia. altíssima, né, delegado? Uma escada horrível. E comecei a questionar isso. Por que isso aqui não... Por que isso está ainda dessa forma? Né? Por que quem me antecedeu, e seja em todas as esferas, né, o delegado regional, os políticos, os deputados, os governadores, enfim... Por que não existe? Porque eu fui pesquisar, não havia um projeto para tirar aquela delegacia dali. Quantas gestões passaram, né? Muitos anos passados, várias pessoas, né, representantes. Sim, sem dúvida. E não tinha um projeto. E aí eu fiz um projeto para trocar a delegacia para a primeira delegacia. Aí eu fui lá na segunda DP, a mesma coisa, o piso quebrado. E eu, delegado regional, disse: onde é que tem um banheiro? Vou usar o banheiro. Aí uma plaquinha na porta, banheiro interditado. Falei: por que está interditado? Não, parece que entupiu o vaso ali, alguma coisa nesse sentido. Eu falei: cara, isso aqui é a casa de vocês? É a nossa? Então, tudo ruim. A DPCAM, Delegacia da Mulher, né, é defesa da mulher, da criança, do adolescente e do idoso. A mulher tinha que ir lá fazer o relato de um abuso sexual do filho, né, da filha, e do lado um homem, ou atendendo outro homem policial, ou um estagiário, para relatar aquilo. A mulher, ou ela relatar um abuso sexual próprio para um homem, um estagiário. Não tem cabimento, né? Não tem cabimento algum isso. E aquilo começou a me incomodar muito. E vamos lá, bem próximo da regional, inclusive, né? Não, muito próximo, né? E aquilo me incomodava. E eu comecei... e eu gosto de incomodar. Isso eu já posso dizer que é uma característica minha. Eu gosto de incomodar nesse sentido. Eu gosto de ir lá e colocar o dedo na ferida, sabe? Por que isso está acontecendo? Por que ninguém fez nada? E a gente fez o primeiro projeto também para tirar a DPCAM de lá e criar uma estrutura decente. Decente para os policiais trabalharem, mas principalmente decente para receber as pessoas. Então aquilo foi me tirando talvez uma zona de conforto, sim. sabe? E eu fui questionando essas coisas, mas as coisas não andam. Parece que na política, não é na política, são as pessoas que estão ali ocupando os cargos, né? A visão que eu tinha lá atrás é que eles não tinham interesse em mudar as coisas. Ou o interesse não era aquele, eram outros. E comecei a mexer, comecei a movimentar, e comecei a ser criticado por mexer e movimentar. Sabe? Porque as pessoas às vezes não gostariam. Poxa, olha só, o cara foi nomeado ali pelo governador e agora está dizendo que o governador não investe. Sabe? Então era uma pedra no sapato para alguns. Está chegando agora, já quer sentar na janela? Sentar na janela, quer apontar os erros. Peraí, tu faz parte do time, tu tem que nos defender. Né? E eu estou ali para defender a sociedade, defender as coisas como devem fazer. Por que as viaturas não funcionam? Por que eu não tenho uma estrutura? Ou por que eu não tenho efetivo suficiente para investigar? 2 policiais para investigar os homicídios ocorridos em A Blumenau. população vai fazer um BO, a delegacia fechada para o cara sair para jantar à noite. Tu não tens ideia de como eu ficava louco receber uma mensagem, porque como eu sou aqui da cidade, então as pessoas vêm me procurar. Eu fui na delegacia e não fui atendido. Te dou um exemplo. Existe a possibilidade do registro online do boletim de ocorrência. Perfeito. É uma comodidade. A pessoa pode, da sua casa ou do seu trabalho, registrar um boletim de ocorrência pela internet. Ela pode, ela não é obrigada. E aí ela vai até a delegacia, porque ela quer ir na delegacia conversar com o policial, né? As pessoas, às vezes até mais velhas, mais idosas, ela quer ir lá, receber uma resposta, sair com o documento em mãos. E aí o policial estagiário falava assim: não, a senhora tem que registrar pela internet. E aí a pessoa diz: mas eu não tenho computador, eu não sei usar, não sei fazer. E a pessoa já lá, né? E a pessoa lá. Tu não sabes como eu ficava louco, que eu tinha que ligar para o delegado, ligar para o policial. Vocês estão pensando o quê, gente? Isso é o atendimento mínimo que nós temos. Nós não somos servidores, né? Não é aprovado num concurso público. Enfim, então isso me incomodava. E eu demonstrava isso como? Pedindo para que
os meus superiores, os diretores, enfim, também fizessem alguma coisa. E aí vem o grande roubo, o maior de Santa Catarina, no aeroporto de Blumenau, onde membros do PCC, a maior organização criminosa do Brasil, vêm de São Paulo com armas de guerra, com veículos blindados, fazem ali, roubam mais de 10 milhões de reais, mas a consequência mais trágica foi a morte de uma menina de 22 anos. Exatamente. E o que acontece? Né? Vêm aqui alguns políticos me visitar, ver o que estava acontecendo e começam a fazer promessas. A partir de agora vai mudar, vamos ter estrutura, porque aí eu digo para eles, não tem nenhuma viatura decente, já pensou se eu preciso trocar tiro com essa organização, com esses membros ali dessa organização criminosa, estariam todos os policiais mortos hoje, né? Porque eles tinham carros blindados e nós não. Então eu começo a falar sobre isso, começo a movimentar e peço ao final para sair. Por quê? Porque como delegado regional não aconteceu nada. E esse foi o grande impacto. Foi. A tua entrada foi impactante por não se apostar que você viria, e aí quando você está e o pessoal começa a perceber que você tem intenção de arrumar a casa, você pede para sair. Isso. E aí as coisas não andavam, não aconteciam, e eu falei, quer saber? Colocar outra pessoa aqui administrativa, e eu vou lá para a ponta para provar que a gente pode fazer. Sabe? Que a gente pode realmente mudar as coisas ali. E voltei para a delegacia, para a DIC, para trabalhar lá, para fazer as investigações. Então, voltei a chefiar a divisão de homicídios, a repressão a roubos a banco, tráfico de drogas. E a gente continuou os números muito fortes, muito bons. Né? Nós chegamos à resolução de homicídios a 95% em Blumenau. Isso não é nem número de país de primeiro mundo. Né? Não atinge, é cerca de 80%, em países muito desenvolvidos, 75%, 80%. E a gente chegou num número muito bom e as coisas acontecendo. E aí, de repente, né, através de um movimento político, troca-se o delegado regional mais uma vez. Ou seja, ninguém prestando atenção que o delegado regional que estava lá estava trabalhando bem, porque ele encaminhou a troca da segunda delegacia da Itaipava Norte, ele encaminhou a troca, os pedidos que eu havia feito para a primeira delegacia, né, para a central de polícia, ou seja, as coisas estavam caminhando num ritmo não tão rápido quanto nós gostaríamos e quanto a população espera, mas as coisas estavam acontecendo. E do nada vem essa troca. Mais uma vez, eu me rebelo no bom sentido. Por que trocar? Qual é, né, o motivo real de tirar uma pessoa que está fazendo o trabalho? As coisas estão acontecendo, os policiais estão contentes, estão motivados, sabe? As coisas estão acontecendo nesse ritmo menor, para de novo colocar alguém, né, só porque é filiado a partido político, né, com deputados pedindo essa troca, enfim. Então vejam que eu estou sempre questionando esse sistema, porque eu acreditava que não era o ideal para a parte técnica, para a polícia. E aí eu sou removido da cidade. E aí acontece o que geralmente acontece por aí, quando você se rebela, você não é ouvido para ver o que dá para mudar, para melhorar. Você é tirado de cena. E aí eu sou removido de Blumenau. Aí mesmo que eu fico indignado, realmente fiquei revoltado, né? E comecei a falar, gente, por que mexer nas coisas que estão funcionando? Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu estou trabalhando. Estou motivado, estou na minha cidade, estou trabalhando. Por que me tirar da cidade? A resposta que obtive, alguns meses depois, foi que alguns deputados políticos pediram a minha cabeça, pediram a saída. E aí, naquele momento, olha só, eu falei tudo esses minutos agora para dizer que naquele momento, quando eu tive certeza, né, quando eu ouvi da boca de um chefe de polícia dizendo que eu saí a pedido de políticos, eu disse a ele, então anota aí, que no ano que vem eu serei candidato. Eu não sou nem filiado a partido político, mas eu vou buscar, vou começar a entender, vou estudar se preciso, e ano que vem eu serei candidato. Porque eu acredito, porque eu perguntei, mas a política é para isso? E aí me responderam, olha, às vezes acontece, pode ser usada para isso. Eu falei, eu acredito que não, está errado. E aí eu volto lá quando eu digo que a gente precisa ocupar esses espaços. Né? Então hoje eu vou ocupar um espaço, a partir do ano que vem, eu vou ocupar um espaço. Hoje, só para pegar esse gancho, que ele é fundamental, da tua remoção, para o pessoal entender.
tua residência no bairro Itupava Norte. Você vai a Brusque todos os dias. Como é que você ficou nesse teu trajeto de ir e vir trabalhar? Você é removido da tua cidade, você é retirado da área onde você tão bem atuava e vai para uma outra regional. Né? Você está sob a subordinação agora de uma outra delegacia regional, inclusive. Você não faz mais parte da delegacia regional de Blumenau. Como é que era o teu dia a dia? Exatamente. Eu fui colocado à disposição e aí consegui ficar em Brusque. Né? Porque até mais longe a ainda. ideia era para eu ir mais longe. Então, Olha consegui só. ficar em Brusque. O delegado regional lá, doutor Fernando, excelente, faz uma gestão técnica, ouve todos os delegados. Há uma união muito grande, sabe, entre os colegas. Fui muito bem recebido. E realmente assim foi, eu me senti muito bem, me senti em casa desde o primeiro dia. Mas o que aconteceu? Eu pedi para trabalhar numa escala de plantão, justamente para não precisar ir todos os dias para lá. 2 filhos pequenos em escola aqui, a esposa trabalhando, não dava para eu me mudar, mudar o domicílio para lá. Então eu pedi para ficar numa escala de plantão, e aí eu trabalhava 24 horas direto e folgava 72. Então eu não precisava ir todos os dias, né? Na folga eu podia ficar em Blumenau, cuidando da família, organizando as coisas, mas depois eu ficava 24 horas direto dentro da delegacia trabalhando. Caraca. Então, dessa forma, eu consegui pelo menos conciliar, mas isso graças ao delegado regional de Brusque, aos colegas lá que também aceitaram essa situação e que eu ajudei muito, né? Porque aí os plantões que eu fazia noturnos lá de 24 horas, de finais de semana, era também uma folga para quem estava lá, para esses meus colegas. Então, dessa forma, a gente foi trabalhando. Mas aí, voltando, eu decidi nesse momento que eu gostaria de participar do processo político, para dizer para as pessoas, sabe por quê? Né, talvez o teu crime não foi resolvido? Sabe por que o Estado não chegou na autoria de quem matou o teu pai ou a tua mãe? Né, ou o teu filho? Porque não tem estrutura. Não é porque o policial não quis ou é incompetente. É porque ele tem muitas denúncias. É porque ele tem denúncias lá. Por que a tua bicicleta não foi recuperada? Talvez não foi nem investigado. Mas não é porque o policial acha menos importante. Eu acho muito mais importante a bicicleta do cara que trabalha, como eu fiz lá em Gaspar, que me marcou muito. A gente foi investigar e recuperou uma barra circular do senhor que ia para Círculo, né, todos os dias trabalhar com a bicicleta. Aquilo era um meio de transporte muito importante para ele. Do que recuperar um carro de luxo de um empresário que tinha seguro, que foi ressarcido, né, seria ressarcido, enfim. Então, essa é a grande questão. E aí eu comecei a dizer, poxa, eu quero apontar isso, eu quero falar sobre isso, sabe? Eu quero mostrar para a pessoa que, às vezes, essa bicicleta que não vai ser nem investigado, o furto, não é porque o policial não quer, mas é porque o Estado não dá estrutura. Ah, mas, poxa, delegado, talvez não tenha recurso, não tenha dinheiro. Não, a gente sabe que tem, só que é muito mal empregado. Então, eu gostaria de fazer, me comecei a pensar nisso para me colocar à disposição para a gente também pensar, sabe? Para apontar esses erros, pelo menos, e dar a minha parcela de contribuição. Mas até então uma decisão pessoal tua, única e exclusivamente. Olha, pessoal. Eu vou entrar para a política. Totalmente pessoal. Primeira coisa que eu fiz, Manzinho, cheguei em casa e conversei com a esposa. Olha, se tu acha que a minha vida como delegado é muito corrida, que eu não tenho tempo, às vezes, para fazer as coisas, a política, pelo que eu me informei, é muito pior. Aí que eu não vou parar em casa, principalmente numa época de campanha, né? E a minha esposa, mais uma vez, uma grande guerreira, estamos há 23 anos juntos, né? Eu com 18 anos, ela com 16, começamos a namorar, temos 2 filhos, e ela disse assim, sabe que o que tu decide, a gente, né, conversa, e eu estou aqui para apoiar, para ajudar. Então, vai. Ela disse assim, ó, segue o que o teu coração está dizendo e que das crianças cuido eu. Das crianças e da casa cuido eu. E assim foi que eu tive essa pelo menos o apoio, né, familiar muito forte, e aí comecei a fazer, mas foi a decisão exclusivamente pessoal. Ninguém me disse, vem, tanto que na época eu não tinha nem partido, né, partido político. Então eu precisei procurar, precisei pesquisar, precisei ir atrás para ver de que forma a gente faria isso para poder realmente chegar depois à realidade de me tornar candidato, por exemplo. Ô, Gídio, por e favor. aí a gente tem aqui uma caixinha de perguntas que a gente abre de vez em quando, e a gente abriu da última vez e perguntou quem nos seguia que era empreendedor. E aí metade já é empreendedor. E aí a gente perguntou quem gostaria de ser dos que ainda não são. 100% gostaria. Só que eles têm um grande dilema,
que é largar o que está fazendo e encarar um novo desafio. E você passou por isso. Então, você acabou de explicar muito bem a motivação de por que entrar na política. Agora, você pensou em algum momento, nossa, eu vou deixar de ser delegado? Eu vou deixar de trabalhar naquele... Porque você mesmo comentou, né, que você não gostou de ficar num cargo administrativo, você gostaria de estar no combate. Isso passou pela tua cabeça, essa dúvida? E como é que foi isso? Passou muito. Eu pensei bastante sobre isso, porque eu sou um delegado operacional, né? Então, o que eu mais gosto de fazer é colocar o meu colete, pegar o fuzil, né? E literalmente ir para a rua. Eu fui para a delegacia regional, levei o fuzil junto. Uma vida tranquila, né? Normal. Pegar assim. o colete, pegar o fuzil. É o dia a dia. Eu fui para a delegacia regional, levei o fuzil junto. E aí os delegados iam lá, o que tu tá fazendo com esse fuzil atrás da mesa, cara? Tu só vai assinar papel, tu precisa de caneta, né? Tu não precisa de fuzil. A gente brincava muito sobre isso. Mas eu pensei bastante sobre isso, só que chega momentos na nossa vida que eu acredito que tu tem que fazer escolhas. Sim. Então eu podia escolher ficar quieto, talvez lá em Brusque, né? Não sei se mais 1 ano, 5 anos ou 20, ou realmente me colocar à disposição para tentar mudar as coisas. E aí eu prefiro hoje sofrer, digamos, um pouco, talvez, nessa questão pessoal, mas por um bem maior, para conseguir mexer e mudar, porque o que eu quero ver? Eu quero ver a polícia cada vez mais atuante, a segurança pública cada vez mais forte, mas talvez eu, como delegado, mesmo que estivesse aqui na única na delegacia em Blumenau, eu não consigo fazer. Agora, vendo, né, e vivenciando tudo o que acontece, eu sei hoje, tenho absoluta certeza que no cargo de deputado estadual eu conseguirei, porque eu vou sentar com o governador. Sim. Exatamente. Eu às vezes não conseguiria nem ser recebido como delegado da DIC por um diretor da polícia. Né? E também não é porque ele não queria me receber, mas não consegue. A agenda é grande, é enorme. Mas eu tenho certeza que o governador vai me receber, os secretários vão me receber, e a gente vai poder falar sobre essas demandas. Mas realmente é difícil. Mas é aquele negócio, às vezes é um passo atrás, não digo nem um passo atrás, né? Mas é segurar um pouquinho, superar o medo, as incertezas, né, para a gente poder dar um passo maior, para chegar naquilo que a gente sonha. E a tua pergunta foi muito interessante, porque eu sempre disse que se eu não fosse um servidor público, não me considero funcionário público, né? Sou um servidor para servir a população e policial. O meu grande sonho era ser policial. Se não fosse, com toda certeza, eu seria empreendedor. Sabe? Por quê? Quando eu vejo meus grandes amigos que tenho, mais próximos, né, que são empreendedores, virar o mês, eu falo, cara, vocês botar a cabeça no travesseiro, saber que virou o mês, eu sei que hoje vocês sabem no dia 1º quanto vocês devem, né? Então tem que correr atrás, a empresa tem que movimentar para chegar naquilo ali, dali para frente é outra coisa. Mas eu sou muito fã disso, sabe? Por quê? São eles que realmente são os empresários, os empreendedores, né? O termo empreendedorismo mesmo, que fazem a coisa acontecer. E aí quando eu vejo uma propaganda de governo que o governador, ou o presidente, ou o prefeito criou empregos. Para com isso, né? Vai enganar quem? Vocês, no máximo, deram condições para que o empreendedor, para que as pessoas... só não atrapalharam. Não, aí é que eu ia chegar. Criaram condições, pelo menos, para poder deixar eles fazer a coisa acontecer. Né? E aí vem exatamente essa. Cara, se o Estado não atrapalhar, ele já faz muito. Aí eu, na delegacia regional, eu tinha que dar alvará para festa de igreja. Sabe? Então, a comunidade estava organizando uma festa para conseguir arrecadar algum valor, para devolver como serviço à própria comunidade, e muitas vezes, sexta-feira, 5 da tarde, estava lá o padre, ou o pároco, enfim, algum responsável, desesperado porque o alvará não tinha saído ainda. Isso eu não conseguia entender. Sabe? Por que isso? Por que essa burocracia toda para liberar uma festa de igreja? E detalhe, muitas vezes para financiar serviços sociais que seriam da incumbência do próprio governo. Tá? Sim, exatamente. Está fazendo um serviço que o poder público não presta. Né? Se prestasse, não precisaria. Hoje eu queria destacar assim, que na realidade, talvez tu nem tenhas reparado, mas todo esse teu caminho seria o caminho natural, daquilo que nós todos almejamos enquanto votamos em algum candidato. Ou seja, você não inverteu a carroça na frente dos bois.
a questão partidária, eu confesso a ti, se desse para ficar sem partido, acho que hoje eu já seria o primeiro que adotaria essa prática, porque só por estares num partido, você paga um preço absurdo perante a população, e nada mais justo, a população ela tem o seu direito, mas todas as agremiações têm suas laranjas podres. E você, com a vida ilibada, com a vida correta, você acaba entrando naquele partido que você é obrigado para ser candidato, e aí você acaba sendo generalizado junto. Então, superada essa etapa, você vem primeiro com a tua motivação, a tua vontade de querer modificar aquilo que você sentia sofrendo na ponta, como você colocou que você é do operacional, e a questão da tua remoção foi a gota d'água para dizer assim, não, peraí, alguma coisa está muito errado e eu preciso realmente ser ouvido. Então, venho trazendo entre ti uma energia da qual todos nós, enquanto cidadãos, com certeza temos esse ar de indignação, mas muitas vezes falta, e aí pegando esse gancho do Edinho, essa questão de mudança de chave, que é o que acontece realmente no empreendedorismo, para poder dar o seu grito de liberdade. E aí você foi procurar um partido na última questão, ou seja, era o último do teu checklist, a última situação era procurar o partido. Você conversou com a tua esposa, perfeito, tem que ter o apoio do lar, senão fica impossível realmente você conseguir levar essa jornada adiante, a família ela é preponderante, mas você foi se cercando de situações das quais foram mostrando cada vez mais para a sociedade qual era o teu intuito, qual era o teu objetivo. Então, toda essa votação que você vem a receber faz com que a população pudesse enxergar em ti alguém que não era do meio, que realmente não era um profissional político, como você também bem colocou. E essa é uma grande dificuldade das pessoas darem esse grito de independência. Mas quando você passou a fazer isso, você passou a representar todos os teus colegas que, da mesma forma, também têm essa indignação, e talvez essa indignação gerou desmotivação para, ao longo dos anos, perceber que o modus operandi não se altera. E é o cidadão catarinense que paga esse preço no final das contas. E o discreto vem para cima da polícia, no teu caso em específico. Quem paga o preço, no final das contas, por mais que esteja se sacrificando lá na ponta, é o policial. A população, a primeira coisa que ela vai relatar é em cima do policial, que não fez o seu trabalho. Não o governador, o secretário de Segurança Pública ou as altas autoridades do Estado. Então, quando você hoje tem essa oportunidade de estar representando, você está representando a todos os teus colegas, que com certeza são a maioria, que querem prestar um bom serviço à população catarinense, mas não tinham condições. Então, que o teu exemplo sirva para outros segmentos que possam também, eu tenho certeza que tu vai estar representando não só a segurança, mas outros segmentos também, mas que pessoas mais propícias de outros segmentos também tenham esta mesma coragem, eu diria, Egídio, porque você também botou o teu nome numa situação que eu diria assim, muitas vezes difícil. Quando as pessoas começam a observar que você começa a não querer mais ser apenas mais um, mas virar uma sombra a certas autoridades, a tua situação, se você é derrotado nessas eleições, para onde é que você seria transferido, talvez? Não sei. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Então, é isso que eu queria te dizer, ou seja, é o checklist do cidadão do bem, que chegou onde chegou, amparado em tantas pessoas que acreditam que ainda é possível mudar, e está aí, hoje, você é eleito deputado estadual. Perfeito, mas e assim, eu faço também um paralelo, né? Justamente na pessoa que quer empreender, porque quando a gente observa alguém bem-sucedido, não vê o que passou, né? Poucos sabem o que passou. Então, hoje, se estou na condição de deputado estadual eleito, né, prestes a daqui a pouco assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa, quando eu falo isso, eu mesmo fico pensando, sabe, caramba, que loucura isso, né? Eu sou um entre 40 deputados de Santa Catarina, serei, né? Então, as pessoas muitas vezes não veem as dificuldades, né? Também o que eu passei, né, de lá em Brusque, tá deitado numa cama ruim, olhando para o teto com infiltração, sozinho, com a família em casa sozinha, e eu lá 24 horas seguidas, difícil, mas sempre imaginando, isso aqui tem um propósito. Eu não estou aqui por estar. Eu preciso passar por isso, né, até pessoalmente, talvez, para me reconstruir, né, para eu pensar, para ter estratégia, para mudar. E as pessoas, os empreendedores, passam por isso, né? Então, eu tenho grandes amigos que são empresários, empreendedores, né? Às vezes menores ou até de empresas maiores, que a gente já... E eu sou, como eu falei que eu sou curioso, né? Eu vivo perguntando, eu adoro ouvir a história de vida deles. E aí o cara me diz assim que 5 anos atrás ele estava devendo um valor milionário. E hoje a empresa fatura bilhão. Sabe? A gente está falando de 5 anos. Que terminou... Por exemplo, uma sociedade, porque o sócio disse, cara, vamos pular do barco que nós estamos ferrados. Ele falou, cara, assim, ó,
pode pular, eu vou continuar. Né? Mas a gente vai quebrar, está quebrado. Cara, alguma forma a gente vai precisar. E aí aquele sócio saiu, chegou um outro, né, que deu uma visão diferente para a empresa. Como disse, deviam milhões e hoje a empresa fatura bilhões. Sabe? Que a gente está falando de questão de 5 anos. Então, se fosse tudo muito fácil a gente desistir, a gente deixar para lá, né, deixar as coisas como estão, ou pior, terceirizar a responsabilidade. Eu uso muito esse termo. Porque a gente está assim, poxa, o cara não fez nada, por isso que eu estou aqui. Né? O município, o poder público não arruma as coisas, por isso que eu estou nessa dificuldade. Não, cara, a gente tem a nossa parcela também de responsabilidade. A gente precisa fazer alguma coisa, precisa mudar, precisa correr atrás, precisa procurar as pessoas, os representantes, enfim. Né? Então, quando isso acontece, realmente eu vejo que a gente pode fazer diferente. Eu repito, a gente não consegue mudar o mundo, né? Principalmente sozinho. Mas na polícia, olha só a minha satisfação. Quando eu prendi, pela primeira vez, prendi mais de um, vizinho. Eu prendi o vizinho. E aí por que satisfação? Porque eu comecei a mudar a minha rua. Sim, verdade. Sabe? Eu não estava conseguindo mudar o município ou toda a região, mas eu comecei a mudar na minha rua porque o cara estava vendendo droga na minha rua. Eu fui lá e prendi o cara. E aí o tráfico acabou. Sabe? Sim. Pelo menos naquela minha rua. Na rua do lado ou na outra, no bairro, eu não conseguia acabar. Então, a gente vê que é de dentro para fora que tu vai fazendo as coisas. Sabe? A gente vai dando a nossa parcela de contribuição. E aí, eu naquele momento, foi um recado assim, olha, aqui não. Aqui tem gente que se preocupa, né, com o bem-estar, aqui tem um delegado de polícia, aqui não vai ter tráfico de drogas. Então, se as pessoas forem fazendo isso, e eu só fiz isso porque alguém denunciou, né? Disse, Egídio, pô, na nossa rua ali, o cara está fazendo isso, está fazendo aquilo. Enfim, eu acredito muito nisso, no envolvimento das pessoas, que volto, né, a dizer, não é fácil, a gente sai da zona de conforto, a gente precisa dar uma parcela maior de contribuição, mas, no final, faz as coisas valerem a pena. Eu passei por essa experiência agora de uma eleição, de um menino de 14 anos, meu filho mais velho, de também não ter experiência nenhuma, mas ele chegar durante a campanha e falar, pai, minha professora de inglês disse que vai votar em ti. Ela perguntou, é verdade que eu sou filho do delegado Egídio Ferrari? Eu disse, sou. Meu Deus, eu vou votar nele. Sabe? Então, o que eu posso deixar para um rapaz de 14 anos? É deixar o que o meu avô, seu Egídio Ferrari, pedreiro de profissão, me deixou lá atrás. Né? Que é os bons exemplos. É só isso que eu posso deixar para ele. Né? Então, ele ter orgulho do pai. É isso que eu penso, que eu preciso construir. E ele vai querer também passar isso para o filho dele. A minha filha de 7 anos também está vivenciando isso. Né? Claro, não entende tão bem o que está acontecendo, sim. Mas ela vai vendo os bons exemplos. Eu acredito que é dessa forma que a gente vai tentar, pelo menos, melhorar, fazer as coisas acontecerem. Sem dúvida. Sheila. E nesse sentido de resiliência, né, até vai mostrando para quem nos segue que o céu é o limite, só depende de você. Verdade. E aí eu pergunto até em relação a isso. Poxa, você está nos relatando aqui de você estava lá numa delegacia, hoje deputado eleito, e depois? Tu já tem assim um sentimento de futuro, de dizer, cara, eu consigo, é só eu trabalhar. Aonde que o Egídio pretende chegar? Boa. Excelente. Sheila, sempre na minha vida... esse dia me perguntaram, tu faz planos para o futuro? Eu disse, pessoais sim, sabe? Que é dar um bom ensino para minha família, para os meus filhos, enfim. Mas o que eu sempre gosto e procuro fazer? Eu uso muito esse termo, entregar. Né? Então, passei no concurso. Nossa, agora eu vou ser delegado geral. Não, cara, eu vou trabalhar. Né? No chão de fábrica, né? Na delegacia, despachando BO. E aí eu começo a trabalhar. E os meus regionais, os diretores começam, poxa, o Egídio está se destacando aí, vamos dar uma situação melhor para ele trabalhar. Ou seja, vamos deixar assumir uma delegacia com maior responsabilidade. E aí eu começo a trabalhar. E aí, de novo, vem o reconhecimento. Então, o que eu penso hoje? Trabalhar, entregar, sentar na cadeira de deputado, né, e me colocar à disposição para melhorar. Porque até então, a gente fala das diversas... áreas, né, que a gente pode atuar. Então, estou falando aqui, falei já da situação das delegacias caindo aos pedaços. Então, eu quero chegar aqui para o governador,
para o prefeito, para os vereadores, enfim, o que eu posso ajudar para melhorar isso, sabe? E aí lá na frente, se mais uma vez a população reconhecer esse trabalho, as coisas podem acontecer, né? Mas eu não penso em, eu quero sair daqui, eu quero ser prefeito, ou quero ser deputado federal, ou quero ser senador, ou presidente, ou governador. Isso eu não penso e nunca pensei de verdade. Eu penso em trabalhar, eu penso em entregar, em mostrar resultado para a população. Afinal de contas, um deputado estadual ele tem a possibilidade de fazer muito, não só em leis, né? As leis elas são muito importantes para o dia a dia. Primeiro que eu já acho muito importante ter menos leis, né? É o tal da burocracia. É a gente liberar espaço para as pessoas trabalharem. O mínimo que o Estado puder intervir na vida pessoal já é muito bom. Mas o deputado estadual, por exemplo, tem os recursos de emendas. Então, ao invés de criticar, dizer que aquilo lá não está funcionando, é dizer quanto precisa, sabe? Chamar mais um deputado. Nós fomos eleitos 4 deputados estaduais em Blumenau. Chamar os outros 3, como a gente já conversou, né? E a política de agregar, é o que a gente estava conversando antes, de chamar, escuta, eu sozinho não consigo, mas se vocês me ajudarem aqui, a gente consegue mudar essa delegacia para dar uma condição melhor para as pessoas. Um exemplo apenas. Lógico. E daqui a pouco o outro vai me dizer, Gide, agora eu preciso da tua ajuda, porque eu estou vendo aqui a escola, né, ou um hospital, ou enfim, ou qualquer outro sentido para pavimentar uma via, eu preciso da tua apoio. Então a gente precisa agregar, a gente precisa juntar, unir forças, passado esse período eleitoral, apesar de eu, desde a campanha, eu nunca achei que fossem adversários, porque cada um tem a sua história e cada um tem o seu nicho, né? Tem a sua bandeira para trabalhar. E é uma eleição proporcional. Quando eu entendi isso, eu vi que eu não precisava de 50% mais um. Eu precisava de uma parte que acreditasse naquilo que eu estava me propondo a fazer e que esse número fosse suficiente para me eleger, né? Então, é isso que é uma eleição proporcional que a gente passou. Então, essa união é para a gente conseguir ir mostrando. Então, né, voltando aí à tua pergunta, para resumir, eu quero entregar muito, quero dar resultado à população e as coisas têm que acontecer naturalmente como sempre foram, sabe? Eu não tenho hoje planos assim em fazer isso, fazer aquilo. O meu principal intuito hoje é cumprir meu mandato, é entregar enquanto deputado estadual. Mas, na política, eu já aprendi que a gente não pode dizer não e nem nunca. A gente precisa estar envolvidos. E quando eu falo em ocupar espaço, poxa, delegado, e me fizeram essa pergunta já, eu fosse o mais votado da cidade, será que vai ser candidato a prefeito? Né? Eu disse, com toda certeza eu vou estar envolvido no processo eleitoral para a prefeitura municipal daqui 2 anos. Agora eu sou político, eu preciso criar grupo, eu preciso apoiar grupos que eu acredito que seja talvez a melhor opção para a cidade, né? Não necessariamente eu como candidato, mas Exato. A gente precisa estar envolvido, né, para participar desse processo, é muito importante. E aí, para concluir, como tu falasse antes do partido político, foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei, me filiar. Para onde eu vou? Né? Justamente, é um delegado de polícia com uma conduta ilibada, né, dentro da estrutura da segurança pública, a vida pessoal, eu preciso ir. E aí a política, infelizmente, também tem essa coisa, ninguém vale nada, os políticos não... Eu conheço e sei da realidade que aqueles ruins ou mal intencionados são a minoria. São a minoria. Acabam aparecendo muito. É igual o policial que faz as coisas erradas. Ele usa o cargo. Aquele cara ele aparece muito porque é muito comentado, mas todos os outros bons que estão no dia a dia carregando o piano não são tão comentados, né? Então, essa decisão de ir para um partido, tanto que fui para um partido, me filiei ao partido e depois saí, né? Por quê? Porque quando eu me filiei, parecia um cenário bastante favorável com aquilo que eu acreditava. Era um outro delegado de polícia que foi presidente da nossa associação que me convidou para ir para o partido. A gente começou a construir um grupo, chamar mais gente que a gente queria participar. De repente, esse partido se esvaziou, né? Por quê? Porque foi até a questão, na época, de convidar o atual governador para se filiar, enfim. E aí eu comecei a ver que alguns movimentos que eu não acredito, né? que eu vejo como não são sérios ou não deveriam existir. Não, vem para cá, que eu vou para lá, manda um, que eu mando outro. Toma lá da cá, né? O toma lá da cá, da política. Uhum. E aí eu disse, poxa, aqui não.
sabe? Apesar de pouco tempo, poucos meses filiado, mas eu vi que eu já não queria fazer parte daquilo ali. E aí eu brinco, né? Eu levantei, puxei a cordinha do ônibus, pedi para descer e agora eu vou procurar um novo grupo. E aí procurei um grupo menor, né? Um partido pequeno. A grande dificuldade até era a legenda, né? A gente realmente conseguir fazer legenda para conseguir uma cadeira, mas, né, graças a Deus aí, a todo o empenho e trabalho nosso, a gente conseguiu e hoje a gente pode dizer, e eu tenho essa liberdade para falar, que eu sou um deputado estadual eleito totalmente independente. Eu não recebi até agora nenhuma ligação ou pedido dizendo agora você precisa colocar, empregar fulano, você precisa dar espaço para outra pessoa porque eles nos ajudaram. Não. Eu fiz uma campanha quase sem recursos, com a ajuda da esposa, de alguns dos meus irmãos, né, realmente da família, de policiais civis que pegaram férias, que são amigos para me ajudar, que me colocavam no carro particular para a gente sair por aí, para fazer, porque acreditavam nisso. Então agora é o nosso momento da gente chegar com independência lá dentro, não para dividir, para agregar, mas com essa independência, né? Para pedir para que as coisas aconteçam assim da forma que a gente acredita que dá para fazer. Sem dúvida. E eu acho que isso é o que nós esperávamos de todos os políticos, na realidade. A população, cada vez mais, ela está procurando esse tipo de pessoas. Está nítido. Eu sempre digo que as urnas passam um recado. Queira alguns ou não, mas o recado está muito claro. Tu vê, de toda a tua trajetória, o mais difícil foi o partido político. Tu, sem ser candidato, tu entra num partido e sai do mesmo partido sem ser candidato, porque tu já percebe exatamente como as melancias foram se ajeitando e quantos que param pelo caminho. Nessa troca, exatamente nessa decepção inicial do partido, quando você vê que a coisa não está indo bem, simplesmente elas param pelo caminho, ou pior, permanecem, só que lá na frente elas percebem que nem candidatas elas poderão ser. De repente elas são ceifadas e quantos que estão aí no anonimato, hoje revoltadas e com razão, enfim. Mas como empreendedorismo, que a gente tanto trabalha aqui, sempre é importante levantar a cabeça e seguir adiante. As adversidades estão aí para serem superadas. Não são fáceis, não são simples. Cada um sabe o tamanho do peso que tem a carregar. Mas se tu soubesse nortear bem isso e fosse procurar o teu caminho, hoje a melhor coisa do mundo, estar eleito com liberdade. Não para ser marionete ou fantoche de quem quer que seja. Muitos chegam lá, mas infelizmente sem qualquer autonomia de trabalho. E isso é muito importante, é o que a população com certeza espera quando vota num político. E eu queria te dizer o seguinte, a causa animal, que é o que tanto mexe conosco, você sabe que isso é uma coisa que está particularmente no meu coração, fui o primeiro diretor de bem-estar animal aqui da cidade, tenho um orgulho muito grande de ter montado o CEPREAD, com tanta gente ao nosso redor, com tantas pessoas que são voluntariosas, que fazem um trabalho impecável. Eu diria assim que o grande destaque da causa está nos anônimos, nas pessoas que têm um lar temporário, nas pessoas que abrem mão da sua vida pessoal, literalmente, para cuidar de dezenas, quando não de centenas de animais. Você não tem mais uma férias, você não tem mais o final do ano na praia, você não tem mais uma viagem. São verdadeiros heróis. O que te motivou a estar por trás desse movimento tão importante, movimento que é nacional, inclusive, cadeia para os maus tratos, uma situação que assim choca a todos nós, mas que com o teu reforço dá um peso ainda maior à causa e, querendo ou não, também te auxiliou nessa eleição à Assembleia Legislativa. Então, comenta um pouquinho desse movimento, dessa tua imersão também dentro da defesa animal. Chegamos agora no assunto que a gente gosta muito, né? Realmente, como falasse. Mas, mais uma vez, o sentimento e a satisfação pessoal. Eu estava lá na DIC, trabalhando, e 2, 3 policiais, particularmente, eu sempre gostei de animais. Sempre tive animais, né? Principalmente os domésticos, por óbvio, né? Por morar em região urbana. E aí estou trabalhando lá na DIC e tenho 2 policiais, mas eram 3 a mais, que também tinham essa característica. E a gente falava, poxa, a gente precisa... E aí havia um movimento para mudar a lei do crime de maus tratos, né? A pena muito branda até então, 3 meses a 1 ano, dava o TC, né? O TC é o termo circunstanciado. Então, independente do tamanho da crueldade que fosse praticada contra um animal, a polícia, quando atendia, lavrava um termo circunstanciado, a pessoa assinava e se comprometia aí no fórum depois para pagar uma cesta básica ou algumas horas de serviço comunitário. E a gente discutia sobre isso. Aí fui à delegacia regional. Na delegacia regional fiz um projeto para criar uma delegacia em Blumenau para cuidar dos crimes ambientais. A lei
Na verdade, o crime de maus tratos está inserido dentro da lei dos crimes ambientais. Então, uma delegacia que atendesse isso, também não só isso, porque teria uma demanda maior, eu coloquei também, por exemplo, crimes de trânsito. Abro um parênteses aqui rapidamente, algo que sempre mexeu muito comigo na delegacia, era ter um inquérito de homicídio em acidente de trânsito, né? Homicídio culposo, enfim, praticado na direção de veículo automotor, que se arrasta por anos. E aí eu dizia, gente, qual é a diferença da morte, né, do homicídio doloso, que a família sofre, e o homicídio culposo, que o cara às vezes embriagado, avançou um sinal vermelho, matou às vezes uma família inteira, e os outros familiares, quem ficou, não tem uma resposta. Isso sempre me incomodou muito. Aí, mas por conta, né, da pena, do tipo, do crime, e às vezes até mesmo da organização interna de uma delegacia para poder tocar esses inquéritos com mais agilidade. E aí fiz esse projeto na delegacia regional para criar uma delegacia que cuidasse disso, né? Internamente eu entendo que um delegado e um escrivão e mais 2 ou 3 policiais conseguiriam dar andamento a essa demanda. E então lá na delegacia regional, como tudo demora, eu acabei saindo da delegacia regional e isso não avançou naquele momento. Mas eu volto para a DIC e a lei dos crimes de maus tratos tem a pena aumentada, né? Então, aí para quem pratica crime de maus tratos contra cão e gato, essa foi a mudança. Agora a pena era de 2 a 5 anos. E aí eu reuni aqueles meus 2, 3 policiais e falei, vamos começar a prender gente que pratica maus tratos contra os animais. E assim a gente começou a fazer. Eu não tinha nem um Instagram, por exemplo, né, conta em rede social, de delegado. Tinha uma pessoal fechada, onde tinha a minha foto dos filhos, enfim, para minha mãe que morava longe ver, a sogra, né, os parentes. E não tinha nem rede social. E aí a gente começou a fazer. E eu vi que a população queria muito aquilo. Quando eu percebi isso? Quando me convidam para fazer... primeiro, o delegado Bruno Lima de São Paulo, que criou o projeto Cadeia para Maus Tratos, que foi, na verdade, um movimento de rede social, que é hashtag Cadeia para Maus Tratos, para conseguir aumentar a pena. E aí aumentaram, conseguiram, através desse movimento. Bruno Lima escreveu o projeto junto com o deputado Fred Costa, de Minas Gerais. Bruno Lima, deputado estadual em São Paulo, e o Fred, deputado federal por Minas. Então esse movimento vem, aí eu começo a fazer essas prisões, essas investigações, apurar denúncias. O que eu fiz? Eu pedi assim para a nossa diretoria de inteligência que me mandassem cópias das denúncias de maus tratos para eu verificar. Eu não tinha obrigação, porque não era a minha delegacia especializada nisso, mas eu queria começar a verificar. E assim a gente foi fazendo e foi dando uma repercussão muito grande. O Bruno Lima um dia me encontra pelo Instagram, o meu pessoal, e ele disse, olha, liga para mim, aqui é meu telefone, eu quero falar contigo. E me convidou para ser o representante em Santa Catarina do projeto que ele queria expandir, tirar de São Paulo, que é o Cadeia para Maus Tratos. Para a gente o quê? A gente levar isso, a conscientização, né, e a punição para quem pratica o crime. Somos delegados de polícia cumprindo a lei. É muito simples isso, sabe? E a gente começou a fazer isso, e aí foi dando uma visibilidade, e aí eu percebi exatamente... quando me convidam para fazer uma entrevista no Jornal da Manhã, em que eu fiquei 25 minutos ao vivo sem nenhum tipo de propaganda, né? De intervalo. NDTV, né? NDTV. Para ver a relevância do tema, né? 25 minutos no Jornal da Manhã. Eu desliguei e falei para minha esposa, tu prestou atenção o que aconteceu agora? Por quê? Porque alguns anos antes eu fui o delegado responsável com mais outros colegas, mas por uma das investigações mais complexas, a investigação mais complexa da minha vida, que foi o sequestro de uma criança. Em Gaspar, e a gente, se não me engano, em Ilhota. E a gente resgatou essa criança do cativeiro, né, depois de um trabalho excelente assim, de investigação, técnico realmente muito forte. Nesse resgate teve troca de tiros com os sequestradores, 2 foram mortos. A gente pegou a criança, levou para a família e me deram 6 minutos para falar sobre aquele caso, em rede local. Né? Na mesma emissora, eu vim aqui em Blumenau, rede local, falei durante 6 minutos. E quando a gente vai falar sobre proteção animal, sobre o projeto Cadeia para Maus Tratos, eu fiquei 25 ao vivo para o estado inteiro. E aí eu percebi que realmente as pessoas querem isso. E a imprensa, ela vive de vender a notícia. Né? Então, quando ela publicava algo sobre
as nossas ações policiais na causa de maus tratos, eu via que dava muito mais curtidas, muito mais compartilhamento, e todos os meios de comunicação me procurando para dar entrevista. Ou seja, era mais do que quando eu trabalhava no homicídio, ou quando eu trabalhava na investigação de tráfico de droga, de roubo a banco, aquilo acontecia. Então a gente vê o que é isso? É a população querendo resposta e querendo que o poder público atue. E aí eu posso dizer que o Bruno Lima foi pioneiro em São Paulo e no Brasil, e eu fui pioneiro em Santa Catarina. Porque nós não tínhamos um único delegado de polícia, somos em quase 400 no estado inteiro, que se preocupa em pular o muro para resgatar cachorro. Sabe? Essa expressão eu gosto de usar muito, porque lá no início era-me dito de forma jocosa. Né? Tiravam sarro do Egídio, olha só, agora pular muro para resgatar cachorro. E aí eu comecei a ter orgulho de fazer isso. Eu comecei a ter orgulho entre uma investigação de homicídio, de tráfico, de roubo a banco, de troca de tiro com assaltante. Eu pulo o muro para resgatar cachorro. Mas eu pulo o muro para resgatar uma vida, para salvar uma vida. Era dessa forma que a gente via. Isso foi dando, sim, uma repercussão muito grande. E aí essa minha rede social que eu abri para começar a divulgar as ações, ela vai crescendo e os convites começam a aparecer, por óbvio, né? Até mesmo na política. Principalmente do delegado Bruno Lima, que já era deputado estadual em São Paulo. Né? Então a gente começa a criar um grande grupo para que também a proteção dos animais fosse discutida, né? Fosse levada, fosse alçada ao destaque que a população quer. Né? Porque, como disse, quando falava na TV era mais tempo, quando os outros meios de comunicação publicavam, a repercussão era maior, eu colocava lá. Aí eu comecei a fazer isso, testar na minha rede social. Nós apreendemos 150 quilos de droga, uma das maiores apreensões, em Indaial. Uma investigação complexa, 7 meses, né, atrás, todos os tipos de meios de investigação a gente utilizou, acompanhando as pessoas, prendendo quem lavava o dinheiro, enfim. E aí eu fiz um vídeo daquilo ali, o Reels, né, do Instagram. A gente edita um vídeo, eu mesmo, fazendo ali pelo aplicativo, que baixado, e deu 1.500 visualizações, 2.000 visualizações. Aí eu faço um Reels da gente entrando, pulando o muro, pegando o animal, levando dando voz de prisão para o autor, levando ele para a clínica e depois mostrando o pós, a vida salva depois. E isso dá 40.000 visualizações. Sabe? Eu falei, caramba, realmente as pessoas querem que eu faça isso, que eu me dedique mais a fazer isso. Sabe? Então, por isso o pioneirismo. E a gente começou a fazer. E aí, como é que funcionava? Em Blumenau, eu fazia. Depois que fui para Brusque, eu fazia. E quando acontecia em Chapecó, por exemplo, eu ligava para o colega de Chapecó. Eu sou delegado de polícia, tenho acesso direto ao meu colega. Dizia, olha, eu tenho uma denúncia aqui, é grave, às vezes tem vídeo, tem foto, enfim. Né? Consegue dar uma atenção? E aí as coisas começaram a acontecer. E começaram a me convidar, inclusive, para fazer palestras por todo o estado. Eu viajei em diversos municípios, né? Eu falava, eu não sou palestrante, mas para falar um pouquinho da experiência, de como a gente pode fazer. E aí eu comecei a verificar, por exemplo, que é exatamente isso. Quem carregava o piano, né? Quem fazia a força, quem tinha a responsabilidade que não era deles, eram os protetores, eram as ONGs, eram as pessoas que ficavam doentes, porque abdicavam da própria vida para cuidar dos animais, sem o apoio mínimo do poder público, sem nenhuma política para a causa animal. Isso falo da maioria dos municípios, e o Estado menos ainda. Então a gente começa a falar isso, aí me chamam nas câmaras de vereadores, né? E acho isso fantástico, a iniciativa de vereadores, para entender como é que funciona. Por que lá em Brusque está dando certo? A gente também quer fazer aqui. Né? E em Brusque dá certo graças a uma ONG, a prefeitura não tem. Né? Até criou depois que a gente começou a trabalhar, começaram a fazer um repasse de verba para a ONG, mas muito pequeno, com a cobrança muito grande. E aí a presidente da ONG decidiu, não quero mais, a gente vai continuar se virando, porque aí eu não preciso ficar atendendo pedidos que não são daqueles que a ONG, né, realmente foi criada para isso. E as coisas foram acontecendo, e aí a rede social crescendo organicamente, as pessoas me mandando mensagem, agradecendo, e aí começa a acontecer algo que eu não tinha. Por quê? Eu sou um delegado de polícia,
né? Aquela cara mais fechada, a gente não precisa agradar ninguém, eu não preciso dar sorriso para ninguém. Estou dizendo assim no dia a dia, Sim. né? E aí eu começo a receber assim mensagens no meu Instagram, por exemplo, no direct, de senhoras, né, que não me conhecem. Bom dia, meu filho. Apenas gostaria de dizer que Deus te abençoe e que a tua caminhada está linda. Continue assim. Pô, que legal. Aí eu falo, caramba, quem fala isso é minha mãe. Todo dia de manhã manda uma mensagem nesse sentido, né? E essas pessoas nem me conhecem. E aí aquilo vai me dando uma energia, uma motivação cada vez mais para a gente continuar fazendo, porque eu via que a gente estava no caminho, sabe? No caminho do bem, no caminho correto, de ajudar, de fazer. Então, nesse sentido que eu me envolvi de cabeça, e eu sempre falei, o meu trabalho é de delegado de polícia, né? Não é de mostrar para os outros que eu fico com um cachorro no colo, sabe? É de mostrar para os outros que se o cara maltratar um animal, ele vai para a cadeia. E quem vai fazer isso sou eu. Quem vai algemar e botar no camburão sou eu, sabe? Então, comecei a mostrar isso. E aí as coisas foram acontecendo de forma natural, que deu, por óbvio, a visibilidade. Eu tenho certeza absoluta, né, que, inclusive, o resultado da minha eleição foi muito em cima desse trabalho com a proteção dos animais. Sem dúvida. Sabe, Egídio, o que faltava era exatamente essa questão de uma autoridade policial assumir esse compromisso. Cara, se tem um cara que pode falar de resgate contigo, sou eu. O CEPREAD, ele nasce posterior a todo o trabalho que a gente desenvolveu à época, que foi pioneiro na questão exatamente de entrar nas residências. Eu fazia esse papel policial, sem ser qualquer autoridade nesse sentido, mas porque não dava mais. Era um absurdo. Isso eu estou falando em qualquer dia do ano, inclusive eu me lembro de um resgate em plena Alameda no dia do Natal. Então, umas coisas malucas assim, que a gente não tinha amparo. Quantas capas do Jornal de Santa Catarina que eu tenho guardadas em casa, das quais realmente a gente fazia um trabalho literalmente fora do nosso contexto. Eu nunca tive essa obrigação enquanto diretor de bem-estar animal, nem estrutura tinha para isso, mas eu entendia que a partir do momento que eu estava dentro daquela função, você tinha que fazer o máximo. Exatamente em respeito a essas pessoas que, cara, são literalmente anônimas e fazem um trabalho maravilhoso. Claro que tem uma ou outra que destoa, até porque o acúmulo de animais também é um problema, não deve ser incentivado, a gente não tem que empilhar animais. Mas, cara, tudo isso veio para mostrar exatamente que era preciso organizar. E a polícia tem um papel preponderante. Quantos dias que eu perdi, literalmente, aguardando na delegacia, quando a gente poderia estar resgatando outras situações, para fazer um simples boletim de ocorrência, que nunca gerou nada, Egídio. Nunca gerou nada. Eu sempre digo da seguinte forma, essa sinergia ela faz a grande diferença. Então, você pega lá, na ponta, o defensor, e pode ser qualquer um de nós, qualquer um que tem um simples animal, não precisa ter uma caracterização diferenciada para isso. Mas ele, a partir do momento que ele está imbuído do bem, juntamente a uma autoridade policial como você, cara, não tem por que esse time não dar certo. E aí tu pega um órgão público, como é a questão do bem-estar animal, ela tem que estar, e infelizmente já há muito tempo aqui em Blumenau já destoou essa realidade novamente, mas ela precisa estar atuante em cima exatamente dessa sinergia. Cidadão comum, poder público municipal, autoridade policial. E aqui você vai vencendo, porque chega das pessoas verem tanta crueldade, cara. Literalmente ela passou a ser algo comum, nada acontece. E aí você vê que isso vai desanimando muitas pessoas que, poxa, lutam pela causa, tem a causa como realmente assim, até mesmo um dilema de vida, porque passa a se dedicar integralmente, sem contar o restante da população. E, cara, todo mundo é do bem. No final das contas, todo mundo é do bem. E aí agora, com a tua eleição, dá para proliferar isso para todo o Estado, que outras regiões também possam ter esse tipo de apoio e que tu possas conscientizar outros delegados, e aí o Parlamento, inclusive, te oferece a isso, entrar com algum projeto nesse aspecto de instituir, sim, a delegacia de amparo aos animais, que vai, daqui a pouco, delimitar também outros segmentos. O trânsito é importante também, sem dúvida, mas tratando da questão dos animais, está mais do que na hora, cara. Porque daí nós vamos realmente começar a coibir de verdade esta verdadeira crueldade que acontece. Eu olho muito aqui para o Sheila, porque eu sei que também ele é um outro grande defensor dos animais, e isso nos indigna. E aí quero dizer o seguinte, para encerrar, quanta gente que eu conheci, Egídio, nessas minhas abordagens nas residências, que a população assim, ó, aplaude, e de fato são pessoas que são muito benquistas, mas quero dizer para ti, hoje não posso ver uma casa murada. O que está por trás daquele muro? O que está ao lado daquela piscina, daquela casa que no primeiro momento é maravilhosa? Mas eu, por experiência própria, de um pouquinho do teu legado, tanto entrar em residências, eu passei a ver particularmente a crueldade absurda que ocorre, cara. Situações que tu olha quando vê assim, cara, esse cara,
essa pessoa que mora aqui, meu Deus, até ontem idolatrava esse cara. É um covarde. É um covarde em relação aos animais. Ele tem a cara de pau e diz assim, olha, seu Mazinho, eu não sei o que aconteceu, mas de um dia para cá esse animal começou a passar dessa forma, ele começou a ficar raquítico dessa forma. Eu só dizia, olha, por favor, se mantenha em silêncio, porque para a gente tentar ter um bom convívio aqui, porque é ridículo. Tu está deixando o animal mais de 2 semanas sem se alimentar, meu camarada. Ele está preso numa coleira de 30 centímetros, onde ele não tem nem um pote d'água do lado dele. E uma casa belíssima, murada, da qual você jamais imaginou que isso pudesse acontecer. Agora, quando abre aquele portão, é que tu via. Quantos que tentavam me persuadir no portão? Me chamavam pelo nome completo. Não, olha, seu Williomar Russi. Não, segue adiante, aqui está tudo bem. Não, querido, por favor, eu faço questão de entrar. Se está tudo bem, então vai ser até rápida a minha abordagem. Mas eu faço o que isso? Não se incomoda. Porque ele sabia que era um bandido, cara, ele sabia que era um crápula. Na questão da sociedade, de novo, ótimo. Pessoas que ocupam lugares exponenciais aqui na nossa cidade e região. Mas em relação aos animais, Egídio, uma covardia, uma vergonha total. Eu tenho capas e mais capas do Santa de investigações que nós fizemos na época, sem qualquer, de novo, autoridade nenhuma para isso. Então, tudo isso que aconteceu contigo, com certeza, é um peso de esperança da população naquilo que elas convivem e sabem detalhadamente como acontece. Sem contar, por favor, pessoas de baixa renda que não têm a mínima condição de ter também animais. E por aí vai. Eu complemento essa tua fala, porque com alguns dados. Primeiro, a gente chegava para verificar uma denúncia de maus tratos. E aí tu verificava que tinha um idoso lá dentro, numa situação muito ruim. Descobrimos situações de abuso sexual infantil por conta da denúncia de maus tratos, porque isso tudo ocorria dentro da casa e os vizinhos não viam para denunciar. Mas eles viam o animal acorrentado, passando fome, enfim, frio, e aí faziam a denúncia de maus tratos. Então, às vezes, era a pontinha de um iceberg, de um problema social muito maior, que a gente ia lá e conhecia por conta da denúncia de maus tratos. E segundo ponto, quem maltrata um animal, quem pratica essa covardia contra o animal, pratica contra pessoas. Isso aí está mais do que provado, é estatístico, não é achismo. Porque aí eu ia puxar os antecedentes, né? Quais são as passagens daquela pessoa que estava sendo denunciada por praticar uma crueldade contra os animais. O cara já bateu na mulher, já tinha medida protetiva da Maria da Penha, já praticou algum ato de violência contra os filhos ou contra o vizinho, ou brigou no trânsito, era uma pessoa extremamente violenta, e ele vai descontar sua raiva, suas frustrações no animal. Então isso é muito importante, porque quando a gente olha assim, poxa, o cara algemado porque bateu num cachorro, mas quando tu vai ver o histórico e entender o contexto, é muito pior. E olha o maior exemplo que eu posso te dar. No município de Saudades, no ano passado, talvez aí o ato de terrorismo maior do Brasil, onde um jovem de 18 anos invade uma creche e mata professoras e crianças. Verdade. Aliás, dia 15, dia do professor. Então, essa gravação está sendo dia 15, dia do professor, inclusive. Fica aqui o nosso registro, agradecimento e homenagem a todos eles. É isso aí. Então, aquele rapaz entrou, fez talvez o maior ato de terrorismo do Brasil, lá no município pequeno do oeste catarinense. E quando a gente foi entender qual é o perfil daquele criminoso com tanta crueldade, os únicos registros que se tinham era que ele praticava crueldade contra os animais, desde os 12, 13 anos de idade. O que ele fazia? Pegava animais na rua, abria vivo, fazia experiências, sabe? Fazia as maiores crueldades, ele praticava contra os animais. O que foi isso? Foi o laboratório para ele depois praticar contra crianças, dentro de uma escola. Então, veja a importância disso. Já pensou se lá atrás nós tivéssemos uma legislação um pouco mais... Claro, ele era um adolescente, mas um pouco mais rígida, que conseguisse realmente... que ele passasse por algumas avaliações psicológicas. Por que ele está fazendo isso contra os animais? Porque ele sentia prazer em fazer aquilo ali. Os relatos eram nesse sentido. E poucos anos depois, ele entra numa escola e mata crianças e professores. Então, assim, é muito grave. E a gente precisa realmente ter a noção da dimensão, que às vezes um crime de maus tratos contra um animal dentro de uma residência,
né, pode nos trazer de informações ou acarretar aí as consequências também da polícia, né? Então, para resumir, um sentimento pessoal, né, uma satisfação muito grande em começar a fazer, tomou uma proporção que eu não imaginava, realmente, não esperava que tomasse, e hoje a responsabilidade é muito grande, porque já estou sendo muito cobrado, né? Olha, votei em ti, hein? Agora tem que nos representar, tem que cuidar daquele, né, dos animais, daqueles que não têm voz, né, que não podem se defender. Então, realmente, a ideia, como deputado estadual depois, né, exercendo o mandato, é a gente cuidar da segurança das pessoas e dos animais, né? E a gente faz um último pedido nessa causa, até para encerrar o assunto dos animais, mas assim, a questão do hospital público é inadmissível, a gente me perdoe, mas assim, eu realmente assim me aflora a pele, cara, o sentimento muito forte. Eu sempre digo aqui, vou deixar novamente gravado, eu não volto mais para ser diretor de bem-estar animal, minha missão está cumprida, eu fiz tudo o que tinha para fazer. Então, circunstâncias políticas me colocaram na função época, circunstâncias políticas me tiraram da função. Finalizou. Está no coração. Independente de cargo, independente de situação. Hospital Veterinário Público. É inadmissível Blumenau ter uma estrutura pronta, lá na FURB, Campos 2, bairro Fortaleza Alta. Poxa, a FURB ela é pública, todos nós sabemos. Ela é privada na prestação do serviço ao acadêmico, por mais que também haja incentivos governamentais, hajam bolsas, enfim, então ela ainda continua tendo caráter público até na prestação de serviços em boa parte daquilo que ela se predispõe a fazer. Bom, de novo, está lá o hospital público, não atende a população. Não dá para admitir isso, Egidio. Isso é um absurdo, sabe? Total, Blumenau tem uma população animal muito grande, muitas famílias de baixa renda. Poxa, a pessoa não tem dinheiro para a sua consulta particular, ela depende do Sistema Único de Saúde. Quem de nós depende do Sistema Único de Saúde por orgulho? Vamos sejamos francos. Se no privado já muitas vezes é dificultoso você ter um atendimento de qualidade. Bom, como é que ela vai atender o seu animal de estimação? Então, olha, eu que visito tantas pessoas, é comum você encontrar os animais arrastando com tumores, maior do sofrimento, fica lá no cantinho padecendo, esperando falecer. Como é que ela vai pagar uma consulta, de novo, particular, se ela não tem para ela? E aí nós temos essa estrutura. Tem que se achar a fórmula, não é difícil. Na época nós já tratávamos disso, Egídio, nunca mais foi tocado adiante, nunca mais. Poxa, eu saí em 2015 do bem-estar animal, já fazem 7 anos. Essa população só aumentou em termos de número de animais. Nós continuamos enxugando o gelo. Então, é fundamental, enquanto deputado estadual, você poder trabalhar isso dentro do governo do Estado. E, evidentemente, junto à prefeitura. Essa articulação ela é muito importante, não é difícil, de novo, é o hospital pronto, todas as instalações lá para bem receber. Veja, os melhores veterinários saem exatamente das universidades que têm esse hospital operando para a população, porque você tem a prática do dia a dia. Lages é um belo exemplo com a Udesc, e Blumenau, de novo, não faz o seu dever de casa, nos dois sentidos, tanto para a população quanto para o acadêmico, que acaba não tendo essa oportunidade. Uma coisa é evidente, você pegar o livro, abrir na página 42 e analisar e trazer um animalzinho lá para ter aquela aula. Outra coisa é o corre, é o dia a dia, o pronto-socorro, é o atropelamento. Foi a maior dificuldade quando eu implantei nessa cidade a ambulância para os animais. Foi exatamente do médico veterinário estar preparado para entender o que é a pressão, atender a população naquele momento. As pessoas cercam, fazem uma roda ao teu redor. Sabe como é que é uma operação policial? O SAMU e o bem-estar animal não são diferentes. Então é isso, ou seja, temos que realmente resolver isso de uma vez por todas. É o pedido que eu te faço de coração, não por mim, mas pela cidade, pelos que votarem em ti com certeza, e dos muitos outros que talvez não votaram, mas vão te aplaudir todos os dias, porque não é possível que nós continuemos com esse processo simplesmente parado. Os interesses talvez os mais diversos, mas o que nos interessa realmente é o interesse da população. Sem dúvida, é uma demanda que a gente entende muito, muito importante mesmo. Como você falou, né, Blumenau, a nossa situação já tem estrutura, né, então precisa ver como a gente começa a fazer, começa a atender. E eu tenho diversos relatos, para te ter uma ideia da inoperância do serviço público, e não estou falando só de Blumenau, estou falando, né, de muitos, a grande maioria dos municípios, no seguinte sentido: chegam a ligar, às vezes, para o 190 para fazer uma denúncia de maus-tratos. Gente, é crime. Então, a polícia deve deslocar até lá, dentro das suas limitações, deve deslocar para verificar. E aí o meu telefone pessoal toca, um número desconhecido, eu atendo. É o delegado Egídio? Sim. Eu queria fazer uma denúncia de maus-tratos para o senhor mandar uma viatura.
Eu falei, não, mas como assim? Não, eu liguei no 190 e passaram o teu telefone particular para resolver o problema. Eu liguei lá no telefone da denúncia da ouvidoria e passaram o telefone da protetora, sabe? Da Ângela Santiago, do sítio Dona Lúcia, da Dona Edma, da Silvana, de tantas outras que fazem o trabalho voluntário, que devem 10, 15, 20, 30 mil reais nas clínicas, porque elas não conseguem dizer não. Elas recebem a demanda, aí recebem a foto, às vezes do animal atropelado, e ela não consegue desligar o celular e falar, não é problema meu. Elas vão lá e resolvem. E aí o poder público passando o contato dessas pessoas que já resolvem um problema que eles não resolvem, sabe? E criando uma demanda maior para eles. A gente precisa inverter isso. O poder público precisa dar a assistência, o apoio aos protetores, à polícia, porque eu tenho diversos relatos também de colegas da polícia. Dizer, Egídio, como é que eu vou lá para resgatar um animal? Eu vou botar onde? Vou botar em cima da minha mesa na delegacia? Para onde eu vou levar? Eu vou pagar do meu bolso? Sabe? A clínica particular? Por quê? Não tem a estrutura do poder público para ajudar. Então, a gente realmente tem muito a avançar, mas hoje a gente pode sentar à mesa, né? Pode conversar e colocar essa pauta em discussão, né? Para quem sabe aí num futuro não muito distante, né? Já que eu sempre tenho pressa quando se trata de serviço público, que a gente possa discutir isso e melhorar. Mas é uma demanda muito importante. Vou encerrar por aqui, mas digo para ti, estou à inteira disposição, tenho muito para te relatar. E essa questão do telefone, eu passava por isso, exatamente era isso. O meu telefone era o total, era a ligação a qualquer momento. Cansei de resgatar animais para a Polícia Militar, levar no meu carro e levar lá para o CEPREAD. Primeira atitude, quando eu saí do CEPREAD, acabaram os plantões. Esse foi o grande erro da história, era a grande briga que se tinha. Com o Eliomar no comando, era plantão 24 horas. Me diga hoje, quando o animal é atropelado às 6 horas da tarde, aqui no centro de Blumenau, ele vai esperar até segunda-feira às 8 horas da manhã o atendimento? Quer dizer, isso é o maior absurdo que é cometido. Hoje não se faz mais nada, já há muitos anos, uma plantão em nenhum momento, e o animal, evidentemente... Bom, nem ambulância já não existe mais. Mas só para ter uma ideia do fio do iceberg, tudo isso que tu me fala toca aqui profundamente, porque a gente sabe, na prática, tudo que realmente aconteceu, e, de fato, essas defensoras aí, conheço elas de cor e salteado, e, para mim, a reverência e tiro o chapéu todos os dias, porque se não fossem elas... Nem o trânsito não andaria nessa cidade, gente. Pode ter certeza disso. Tantas outras. Sheila. Vamos lá, vamos entrar no quadro Perguntas da Audiência. Lembrar que esse é um quadro patrocinado aí pela Etiquetas Dalla. Sigam eles no Instagram, @etiquetasdalla. Chegaram algumas perguntas, eu separei 3 aqui para a gente abordar, bem rápido. O Fernando não mandou uma pergunta, ele mandou assim, somente agradecer o excelente trabalho sempre prestado. Precisamos de mais delegados como você. Obrigado, Fernando. E aí, eu separei uma da minha esposa aqui, a Liliane. Ela perguntou assim, como foi o seu primeiro dia após o resultado das eleições? Muito bom. Começou muito cedo, né? Imagina se ela vai fazer a pergunta da esposa, né? Tem que separar essa para fazer. Daqui a pouco eu chego em casa e... Sheila, assim, a grande agonia, digamos assim, né, do resultado ali das eleições, porque primeira vez, então estou passando por aquilo. Aí daqui a pouco a minha votação vinha crescendo, mas não vinha do partido para dar legenda. Então a gente foi ficando, né, naquela angústia. E agora? Vai dar, não vai dar? Aí de repente toca o telefone da rádio. Ô, deputado, quero parabenizar. Eu falei, mas onde é que está o resultado que eu não vi? Não deu 100% ainda. E aí foi, enfim. Eu sei que eu fui deitar 4 da manhã, mas eu já levantei às 6 para começar a dar as entrevistas, né, já como deputado eleito. Então, muita gente ligando e procurando. E aí eu falando sobre isso, mas parece que a coisa não caía assim, aquela ficha de verdade do que havia acontecido. Então, o primeiro dia foi cansativo, porque eu já vinha de uma campanha, né, muito exausto já. E aí, o primeiro dia eleito, eu pensei, não, primeiro dia eu vou descansar, vou dormir até às 10 da manhã, vou dar uma curtida com as crianças. E aí aquele ritmo mais, né, ainda forte do que na própria campanha. Mas na terça-feira, no segundo dia, eu fui até a Assembleia, a convite do deputado Kennedy Nunes, que é o presidente do PTB. E aí ele disse, olha, esse aqui vai ser o teu gabinete, né, porque ele vai passar o bastão. Né, ele concorreu ao Senado, então não foi eleito. E aí, dia 31 de janeiro, ele termina o mandato e a gente assume dia 1º de fevereiro.
Aí eu comecei a entender as coisas, sabe? E ver como funcionava. Dei a minha primeira entrevista lá na Lesc também, para a imprensa, né, deles. Então o primeiro dia foi assim turbulento, eu não consegui descansar, não conseguia nem saber o que estava acontecendo, não dava conta de responder. Eu levei praticamente uma semana para responder todas, eu fiz questão de responder todas as mensagens que recebi, e espero ter feito isso, pelo menos com todas, né? Mas levei assim uma semana para conseguir responder todas as mensagens e para ir caindo a ficha e entendendo as coisas. E aí, nessa semana agora, teve um dia que saiu na capa do site da Lesc, né? Então, as pautas do deputado eleito, o delegado Egídio Ferrari. E aí as pessoas me mandando, olha só, está na capa da Lesc. Falei, caramba, é verdade mesmo, sabe? Está acontecendo, isso vem acontecendo. Então, esse misto, né, de alegria, de conquista, de ter acontecido. Mas, cara, cada vez que eu vejo isso, bate aquele frio na barriga no sentido de a responsabilidade aumentando. Então, eu preciso entregar, eu preciso dar a resposta que as pessoas querem, sabe? Mas foi mais ou menos nesse sentido. Assim, já foi de muito trabalho, de muita novidade, né, e carinho das pessoas andando nas ruas, mas era todo mundo, impressionante. Eu falei, eu acho que eu tinha que ter mais voto, porque tem mais gente dizendo que votou em mim. Então, buzinando, abrindo vidro, chamando, sabe, no mercado, na padaria, na farmácia, onde ia, na rua. Então, assim, isso é fantástico. E, mais uma vez, a gente entra naquele assunto, né, de que a população queria isso, queria uma renovação e tem uma esperança muito grande, né, que a gente consiga fazer diferente, pelo menos fazer diferente, trabalhar de forma diferente para atingir resultados diferentes, né? Perfeito. Para fechar, a última pergunta veio do Maicon e ele perguntou: o que foi mais desafiador, iniciar na polícia ou iniciar uma campanha política? Maicon, acho que na política. Na política foi mais desafiador justamente porque a polícia era o meu grande sonho, né, de moleque, de adolescente, me tornar policial, me tornar delegado de polícia. E aí fui trabalhando, as coisas foram acontecendo, fazendo aquilo que realmente eu gostava. Mas a política, né, como disse antes, aquilo mexeu comigo. Então, não fui eu que sonhei, né, poxa, eu quero muito, assim, não partiu só de mim, né? As coisas foram acontecendo e aí o desafio que não depende de ti, né? Depende das pessoas quererem votar em você, quererem que você seja um representante. Isso é muito diferente. Na polícia eu passei no concurso público técnico, né, de provas de títulos, com prova oral, com provas escritas, com provas físicas, com exames psicológicos para fazer, né? E aí fui aprovado, passei depois naquele estágio probatório e tenho um cargo efetivo ali, né, concursado, com estabilidade. De ti, né? Dependia do seu esforço. Exato, dependia absolutamente apenas de mim. Agora, na política, não. Então, assim, com certeza, o desafiador, essa expressão, foi na política, porque eu poderia imaginar tudo o que eu imaginei, né, que seria uma novidade, que as pessoas iam gostar e apoiar, e chegar lá e não receber voto, né? Ou ser um fiasco. Na verdade, se eu recebesse 2 votos, o meu eu tinha que receber. Mas se eu recebesse 2 votos, já seria muito importante, porque alguém acreditando em mim. Não, né? 2 seriam o seu e da esposa dele. Que a Isso. esposa Aí também já votaria. Então, isso já seria, né, fantástico. Mas nessa questão do desafio, realmente, as pessoas... Eu falava assim, poxa, as pessoas gostam e apoiam o meu trabalho, o delegado Egídio Ferrari. Mas será que isso é suficiente para elas votarem no delegado Egídio Ferrari? Né? Como é que eu viro essa chave? Como é que na própria rede social eu começo a tratar de política? Né? Porque eu tinha um conteúdo, querendo ou não, quem tem rede social, tu é um criador de conteúdo. Então eu tinha um conteúdo que as pessoas se identificavam, mais de 30 mil seguidores só no Instagram, de forma orgânica, que chegou a dar 80 mil visualizações em um vídeo meu, né? Sem patrocinar, sem nada. Então, como é que eu agora começo a falar de política para esse público? Né? Eu tenho que cuidar, tenho que ver. Daqui a pouco as pessoas vão dar o dislike, né? Só vai olhar, não, isso aqui eu não quero mais, eu gostava mais de antes. E isso eu consegui fazer que acontecesse, porque os meus vídeos de política, andando no meio dos carros, pedindo voto, com jingle, né? A gente fez jingle, contratou, foi feito a letra, com a musiquinha do jingle, dava 20, 25 mil visualizações também. Às vezes mais alto do que outros conteúdos. E aí eu vi que a coisa começou a engrenar.
Que as pessoas estavam se sentindo representadas pela tua Estavam se candidatura. sentindo. E aí, tanto que é hoje no meu Instagram, o vídeo mais acessado, né, e aí de forma orgânica, não foi patrocinado, foi o vídeo da comemoração ali do resultado da eleição. Né? Se não me engano, a semana estava mais de 130 mil visualizações, com 36 mil seguidores. Né? Ou seja, chegou muito mais pessoas, e as pessoas realmente olharam, olha só que legal. O sentimento que eu tenho é esse. Olha só que legal, nosso delegado agora vai ser deputado. Eu comentava isso com o Mazinho durante a campanha, particularmente é uma especialidade minha, redes sociais, e eu comentava do engajamento. Porque, lógico, todo mundo patrocinando, visualização vai ter. Agora, o engajamento de comentário, de curtida, de compartilhamento era impressionante. Tudo que tu postava chegava muito longe. Era um prenúncio, a gente comentava que tu ia ir muito bem. Lógico, a vitória ou não depende de vários fatores, inclusive de legenda. Agora, que tu estava sendo muito bem visto, isso ficou muito claro. E como tu comentou, cada semana que foi passando, tu foi sentindo essa confiança e as tuas redes sociais foram mostrando. Ô, Gírio, eu queria te perguntar, pegando o gancho dessa última pergunta, tu é um cara muito dedicado, desde o começo, né? A gente já se conhece há quase 20 anos, tu sempre foi muito disso. Lá atrás a gente comenta sempre, tu jogava bola com a gente, tu parou de jogar para se dedicar para participar do concurso público de delegado. Ia ser delegado da Polícia Federal. Não tinha tantos cabelos brancos, entendeu? Nada. E jogava bem, Donato, jogava bem. E aí, tu sempre foi muito dedicado de buscar o que tu querer, né? O que tu mirava, o teu objetivo, tu fazia o passo a passo para chegar. E tu chegou hoje em mais uma coisa que você mirou e alcançou. O que tu pode dar aí para nossa audiência de conselho para a pessoa se manter assim dedicada? Tu falou de Brusque, onde foi um passo atrás, onde foi a adversidade que tu poderia ter desistido de tudo, mas serviu como um gás, uma motivação para te cada vez seguir mais longe. Às vezes eu não sei, particularmente falando, né, se isso é tão bom para mim, porque não é fácil. Às vezes era mais fácil eu ficar em Brusque. Olha só, eu ficava 72 horas em casa. Eu teve terça-feira, por exemplo, dia de semana, quarta-feira, que o meu filho falava, pai, vamos fazer uma carninha? E aí, os meus amigos trabalhando, eu tomando uma cerveja e fazendo carne na quarta-feira. Eu já havia cumprido o meu expediente, né? Estava na minha folga, não importa se era final, mas no final de semana eu estava trabalhando enquanto eles estavam comemorando, curtindo a folga, né? Mas então, às vezes, eu digo nesse sentido, né? Porque talvez era mais fácil a gente se jogar nas cordas, deixar a coisa acontecer, mas isso é uma característica pessoal, realmente, e tu me lembra disso. O Mazinho falou também, né? Que eu falava em ser delegado da Polícia Federal, e aí fui para a faculdade sem conhecer. Eu achava muito legal, queria ser delegado da Polícia Federal. E aí, durante a faculdade, eu vi que a Polícia Federal, a atribuição da Polícia Federal, né, é muito chata. Porque 90% das investigações, naquela época que eu fui pesquisar um pouquinho, era, por exemplo, de fraudes ao INSS, fraudes à Caixa Econômica Federal, fraudes, sabe? Então, eram investigações que não tinha... e o tráfico de drogas, e a operação, né? E os homicídios. Cadê o fuzil? Cadê o fuzil? Vou ficar dentro da delegacia fazendo investigação. E aí eu decidi pela Polícia Civil. Aí eu falei, não, eu vou... Tanto que eu prestei um concurso para a Polícia Federal, mas eu não estava nem formado ainda. Foi mais aquela experiência de fazer uma prova, de verificar tempo, enfim, né? Como é que está o teu conhecimento dos estudos. Então, isso é uma característica. Eu não consigo fazer nada meia boca, assim, sabe? De tudo. Se eu pego alguma coisa, e isso é muito natural. Às vezes, como eu falei lá atrás, eu não planejei isso, sabe? Não parei, não coloquei isso no papel, mas, cara, na minha cabeça está tudo já, né? O que eu preciso. Às vezes eu não sei o que fazer, como fazer, né? Eu sei o que eu quero fazer, mas às vezes eu não sei como fazer. E aí eu vou estudando, eu vou fazendo aos poucos, né? Vou buscando essas alternativas e as formas de como a gente chegar lá. Então, as pessoas, a gente precisa disso. E outra, quando tu tens isso, quando tu tens uma motivação, isso serve para a tua vida, né? Então, poxa, minha vida está meio assim. Cara, acha uma motivação, acha alguma coisa que tu precise superar, fazer, para te dar aquele gás, até mesmo para te, não ficar com a cabeça vazia, não ficar sem ter o que fazer, né? Então, eu não consigo ter, às vezes, ficar assim, sem alguma coisa para eu ter que superar ou fazer. Mas é de forma muito natural isso, sabe? Então, quando eu penso, eu vou... E aí eu falo isso para as pessoas. Quando eu falo da política, né? Eu convido e, às vezes, eu convoco as pessoas para participar.
Então, é muito fácil, como eu falei antes também, nossa, olha só esse empresário, né, com carro importado, com apartamento na praia, com... cara, ninguém viu como foi o começo dele. Você vê onde chegou, né? Aí agora, olha só, o delegado Egídio, olha o cara. Pô, ninguém viu o que eu passei. Né? Trabalhando no Xerox da faculdade durante quase 4 anos para poder pagar a faculdade. Né? Caso contrário, não conseguiria fazer a faculdade, né? Cursar a faculdade. Então, veja, nada é fácil. E aí, uma vez, né, me marcou muito, uma pessoa muito próxima disse, o Egídio teve sorte na vida. Sabe? Aí eu falei, cara, sorte? Né? E o meu primo me dizia que ele ia na minha casa, às vezes, quando eu pegava uma folga para estudar para o concurso, ele foi na minha casa e batia na porta, e a minha moto do lado de fora, minha moto financiada, porque era mais barato pagar o financiamento, e para poder se deslocar da faculdade 2, 3 vezes, né, para ir trabalhar, depois para voltar, para ir fazer o curso. E ele disse, o Egídio está aqui. E batia na porta e eu não atendia a porta. Né, a porta trancada, a luz apagada, e eu lá dentro do quarto trancado estudando. E aí depois de um tempo ele foi me falar isso, eu disse, não, mas eu não atendia mesmo, não era só tu, eram várias pessoas que passavam lá, o Egídio está de férias, vamos lá bater papo. Cara, eu não estou de férias, eu tenho um propósito que é estudar. E se eu perder 10 minutos ou 40 minutos contigo, é 10 e 40 minutos de estudo que eu vou perder, e eu não vou chegar onde eu quero chegar. Então esse é um exemplo também que me marcou, que ele falava isso, e ele fala hoje para o meu afilhado, que é o filho dele. Ele disse, olha, pega um pouquinho da dedicação do teu padrinho, sabe, independente do que tu quer. Mas ele não me atendia, e nós éramos primos e melhores amigos mesmo, né? Então, de sair junto, de estar sempre juntos, fazendo as coisas, enfim. E ele dizia, não me atendia. Eu sabia que ele estava em casa, ia lá chamar para bater um papo, e ele sequer atendia a porta. Ele fazia de conta que não estava em casa, para eu parar de encher ali, de sair, para ele poder estudar. Pela seriedade do processo que tu estava... Cara, se tu tens uma meta, tu tem que cumprir, sabe? E eu acredito que isso tudo, na vida, né, pessoal, e principalmente na profissional, né? Então, na carreira, eu precisava passar num concurso público que foram mais de 15 mil candidatos. Então, o que me diferenciava dos outros 14.999? Perfeito. Sabe? A dedicação, só isso. Né? Um tinha que estudar um pouquinho mais do que o outro. A gente precisava acertar uma questão mais do que o outro. E, às vezes, não era nem acertar uma questão, né? Então, no meu concurso, por exemplo, dada a grande concorrência, uma questão a mais ou a menos me tirava 70 posições. Olha só. Porque eu era mais novo, e aí o critério de desempate era a idade. Sabe? Depois ter filhos, enfim. Então, como eu não tinha filho ainda, e tinha 27, 28 anos, tinha pessoas mais velhas ali, o critério de desempate era esse. Então, se eu acertasse uma questão a mais, eram mais ou menos 70 posições, e às vezes um concurso público abre 20 vagas, 30 vagas, sabe? Então, a gente realmente tem que ter esse foco. É isso que eu posso dar, às vezes, um conselho, né? Enfim, ou pedir para as pessoas, é isso, cara, nada vem de graça na tua vida, né? Então, dá uma foca agora para te ter o resultado depois. Plantar para colher lá na frente. Exato. Gente, partindo para a nossa reta final, eu queria abordar contigo um pouco do empreendedorismo, aproveitar esse momento para a gente falar então um pouco para os nossos empreendedores. Evidentemente que a gente sabe das dificuldades do dia a dia, você bem falou ali em relação ao que você seria, até se não fosse servidor público, estaria empreendendo. Então, as dificuldades são as mais diversas. A gente, desde janeiro, todas as semanas nós estamos aqui com um convidado de um segmento diferente. A gente tenta não repetir segmentos para tentar dar uma pluralidade à sociedade. Trazemos aqui empresários dos mais diversos tamanhos, desde o microempresário até o grande empresário. As reclamações são muito recorrentes. Já trouxemos o Sebrae, já trouxemos a Associação das Micro e Pequenas Empresas. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho agora, até como deputado eleito. O que você pensa para esse segmento? O estado de Santa Catarina é um estado empreendedor. Isso é fantástico, né? A geração de empregos, de oportunidade, de rendas. E acho muito legal você, agora, inclusive, enquanto político, reconhecer essa questão que a geração de empregos ela vem da própria sociedade, realmente isso virou um mote governamental impressionante. Toda a eleição, os governantes batendo no peito, que eu gerei tantos empregos, que eu gerei... Nem serviço público está sendo alcançado, quer dizer, como você também agora bem colocou, um concurso aí para 15 mil pessoas disputando, abre 20 vagas e por aí vai. Quer dizer, essa é a geração de empregos que o próprio governante pode estar fazendo. O restante é com a sociedade. Né? E o Edinho também antes colocou tão bem, quer dizer, se não atrapalhar já está valendo. Então, mas a gente sabe, pessoas como você, que têm o conhecimento, que têm exatamente esse desprendimento,
podem fazer o a mais. O que você pensa em relação exatamente a toda essa oportunidade, a geração de oportunidades, o incentivo, né, a toda essa classe que hoje, tantas vezes, infelizmente, com ótimas ideias, vem a falecer nos 3 primeiros anos, como as estatísticas comprovam, pela falta de apoio? Qual é a tua ideia em relação a isso? Primeiro, Mazinho, é entender as demandas, né? Justamente eu venho de um serviço público, a minha experiência é aquela ali, mas eu quero sentar com as pessoas e entender. Já falei que sou muito curioso. Então, durante a campanha, isso já aconteceu muito. Às vezes eu perdi o foco ali do pedido de voto, que ficava batendo papo, né, com a pessoa que me recebia. Por exemplo, eu fui desde uma confecção, né, uma facção ali, com 10, 12 mulheres trabalhando na costura, como fui na Círculo, né, são acho que mais de 1.000 funcionários, fui diversas outras grandes, e como fui numa empresa de cachimbos, uma fábrica de cachimbos lá em Timbó. E aí vê a dificuldade de cada um, de cada setor, né? O que é. E então isso primeiro, assim, essa curiosidade em receber, entender essas demandas e trabalhar para que eles possam ter condições. Isso é o maior desafio que eu vejo, né? Justamente no sentido de que eu falei antes, né? Poxa, uma igreja precisa de alvará. Então tem coisas que a gente não precisa, tu tem que desburocratizar, tu tens que dar condições para que o empreendedor consiga fazer o seu papel. Porque ele está lá dando a cara a tapa, começando às 4 da manhã, até a 1 da manhã do outro dia, sabe, até a meia-noite, enfim, o horário é ele. E aí tu vê tanta regra do Estado, né, querendo colocar, né, impor, na verdade, regras dentro de um sistema privado, que aí as coisas não funcionam. Essa dificuldade, né? Tem a dificuldade, por exemplo, das leis trabalhistas, né, que já teve uma reforma, né, recente, que foi muito importante, a gente vê, né, o resultado disso. Então, tem a questão dos impostos, né, de como fazer isso, como melhorar, porque ao ponto que você cria um sistema que a gente nem entende, muitas vezes, de como funciona, aí você acaba fazendo com que as pessoas burlem aquele sistema porque ninguém sabe como funciona, né? Então, por que não diminuir essa carga para que consiga gerar mais, né, emprego, renda, e aí sim aumentar a arrecadação, né? Veja, eu estou falando sem um conhecimento técnico específico, mas eu ouço isso muito. A tua intenção fica clara. Né? Eu ouço isso muito dos empresários. Poxa, às vezes eu preciso fazer alguma coisa, eu não consigo porque o Estado não me deixa. Exato. E linhas também de microcrédito, né, Egídio? Quer dizer, às vezes aquele pouquinho faz tanta diferença, cara. As micro e pequenas empresas, nós vimos aqui no episódio que nós tivemos com a AMP, quão fazem a diferença no nosso país, cara. Os pequenos empreendedores que começam na sua casa, muitos nem têm ambição do crescimento, é apenas para sustento da própria família. Mas aquele auxílio ele é tão importante, aquilo que às vezes parece tão pequenininho, mas é a compra de um computador, é a compra de uma máquina de costura, sabe? Questões pontuais que vão alavancar aquele negócio e que, cara, se você pegar em juros bancários, se você buscar no comércio aí, em geral, dentro das práticas convencionais, aquele cara vai se atolar através dos juros e não vai conseguir virar. Então, são pequenas situações, muitas vezes não precisa de muita coisa, não. Pequenas situações que fazem a grande diferença. Sim, essas linhas de créditos, né? Até microcréditos mesmo, como você falou. E às vezes os valores são baixos, né? São muito baixos, mas que faz uma diferença enorme. Então, eu falei antes, né, de uma facção, você falou ali para comprar a máquina de costura. Às vezes a pessoa só quer ter a independência dela, né? Ao invés de ser ali empregada, ela quer fazer o horário dela e ter o próprio negócio. E, cara, daqui a pouco ela está empregando outras pessoas, né? Porque o lugar dela lá na empresa vai ser ocupado por outra, e ela abre o próprio negócio e vai gerar mais emprego, mais renda, né? E isso é muito importante. E isso entra justamente naquilo que eu falei. É o Estado dando condições para que o empreendedor siga por si, né? Mas dá as condições. E veja que coisa interessante. Tá os dois aqui que trabalham em grandes indústrias, tanto o Edinho quanto o Sheila. Ele sabe de cor e salteado, evidentemente. Quantas situações que a empresa já terceirizou, que hoje ela tem dificuldade de arrumar quem faça esse serviço, né? Que ela já não faz mais, mas as pessoas também, ao mesmo tempo, não têm a condição necessária para poder desempenhar esse papel, mas a demanda está ali, as indústrias estão ali oferecendo. Vamos pegar aí essa parte da facção, por exemplo, que já é histórica, já de tantos anos, né? Quantas pessoas podiam ter o seu negócio na própria casa, quer dizer, com um pouquinho de incentivo governamental, e as indústrias buscando, basicamente, quem oferece esse tipo de serviço, porque elas têm demanda para isso. Outra linha é a capacitação, né? Sem dúvida. A capacitação das pessoas, porque
poxa, isso eu realmente desconhecia a fundo, mas a gente vê em todas essas empresas que eu visitei, tinha uma plaquinha lá, há vagas. Estamos contratando. Em todas elas. E é a grande dor. Todo mundo que a gente trouxe aqui, a gente perguntava qual que é a dor da tua empresa? Contratar pessoas, conseguir pessoas qualificadas. Todos os segmentos. A gente entrevistou, por exemplo, o Diego, da Senhora N Barbearia. Ele tem 9 barbearias. Ele está formando os barbeiros, porque ele não encontra, não existe curso, ele está dando curso. Então, assim, tu vê a dificuldade que talvez o Estado poderia estar fomentando e poderiam ter pessoas que hoje não têm qualificação, poderiam estar sendo qualificadas e o emprego está garantido. Sim, exatamente, né? Então, tem mercado de trabalho, mas falta capacitação, né? E o que o Estado pode fazer para gerar isso, né? Para auxiliar com isso? Pô, dar essas condições. Então, você imagina, né? Você vai empreender, aí você tem uma linha de crédito para começar, porque alguém tem que acreditar no teu negócio, né? Na tua iniciativa. E ter funcionários ou ter pessoas, por exemplo, capacitadas para isso. E com a capacitação, aumenta, né, o salário, né? As pessoas são mais valoradas, o profissional é mais valorizado, porque ele começa a se destacar no meio, né? Mas muitas vezes a pessoa não tem por iniciativa própria ou recursos próprios para pagar, para sair, para fazer. E é isso que você falou, os empresários fazendo, né? Várias empresas também. Não foi raro eu encontrar salas de capacitação. Então, o que é isso aqui? Isso aqui a gente dá cursos de graça para quem quiser, né? A gente abre ali, a pessoa vem aqui e aí quem se destaca é contratado. Então, olha, a empresa investindo algo que talvez não precisaria se tivesse, pelo menos do poder público, algo nesse sentido para que ela pudesse já buscar aquele profissional capacitado. E a estima do cidadão, né? Afinal das contas, no final de tudo isso é a estima do cidadão, ou seja, quem não quer ser valorizado? Qual é o pai de família? Você é pai, eu sou pai também, que não quer olhar para o seu filho e ele poder ter orgulho de você, né? E aí quantos acabam caindo no desestímulo? Exatamente, ele não acha um emprego, ele não acha oportunidade, ele não tem qualificação, a instrução é baixa. Então, um círculo vicioso, daqui a pouco ele vai parar no mundo do crime, Exato. que é onde tu acabas atendendo lá na tua profissão. Para então, os jovens, né? Precisa então, ter isso para os jovens. Com o mercado tão concorrido como nós temos, mas, de fato, nós temos vagas, mas nós exigimos qualificação. E não está errado. A questão é que esse público ele tem que ser qualificado. Então, para isso, tem que haver um incentivo. Eu vejo, até enquanto professor, eu digo, algumas práticas, o próprio governo agora tem um programa Qualifica, mas, cara, já começa um engessamento na própria escolha. Olha que coisa maluca, do próprio professor. O engessamento maluco, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu já trabalho há mais de 10 anos na mesma instituição de ensino superior, eu, se fosse para dar aula, não poderia. Tem que ser um outro professor que não está vinculado à instituição, veja, a instituição contratada pelo próprio governo, mas tem que ser um professor de fora para poder vir dar essas aulas. Ao mesmo tempo, não fecham as contratações, os professores não estão sendo contratados, o programa não entra em operacionalização como deveria, e, ao mesmo tempo, o público também não é chamado como deveria. Então, enfim, resumidamente, não adianta mais ficar só no marketing. Não adianta mais ficar só na questão ilusória para mãe depois mostrar numa campanha política de que nós abrimos tantos programas, tantas qualificações. Tem que funcionar. Independente de como for, tem que funcionar, senão não vale a pena o governo estar encampando certas iniciativas, cara, que de qualquer forma está gerando despesa, o governo está trabalhando em cima daquilo, tem funcionários cuidando daquilo, mas ele não está chegando onde deveria. Então, nós temos que realmente ser democráticos. A coisa tem que funcionar. Eu lembro quando eu era gerente regional de educação, uma coisa que me angustiava muito, por que as escolas à noite fecham? À noite a escola poderia estar oferecendo curso de eletricista, encanador, de pedreiro. O Estado tem essas sedes todas espalhadas, mais descentralizadas que são as escolas, aí não existe. Não precisa nem conveniar com instituição A, B ou C, muitas vezes com privadas, que vai custar até um valor maior. Utiliza a própria escola, onde o pai, muitas vezes, nem conhece onde o seu filho estuda. Ele pode estar aproveitando para conhecer a própria escola e ainda se qualificando naquela profissão que hoje ele faz a meia boca. Porque eu sempre digo, por que eu vou contratar hoje qualquer coisa? Sabe aquela que tu faz o quê? Qualquer coisa. Hoje o jardineiro está pedindo oportunidade, por que eu vou deixar, se eu preciso de um jardineiro, de contratar o jardineiro para contratar qualquer coisa que não tem aquela especialização? Então, enfim, são pequenas situações, sabe, Egídio, das quais a gente pode ir trabalhando esse conjunto de ideias e que vão melhorando na ponta, que é principalmente para o cidadão. Resumidamente, esse é o principal benefício. Né? Isso aí, exatamente. E me coloco à disposição, né, nesse sentido, como falei, para sentar, para ouvir as demandas, para conhecer. Né, eu visitei a CIB, visitei CDL, visitei AMP, né, conversei, e agora, pós-eleições, já
não visitei pessoalmente, mas já falei com cada um deles, né, me colocando à disposição para a gente sentar, para a gente discutir, né, e o que tiver ao meu alcance, a gente realmente vai fazer o possível para poder ajudar. Maravilha. Tiramos todo o nosso tempo já, né? Claro, hoje daria para conversar muita coisa ainda, mas acho que... E nem entramos ainda no assunto dele vir com fuzil e... Tu gostou dessa parte, Gostei né? da parte do fuzil. Vai ter concurso logo para a eleição. Eu não consigo nem imaginar o Edinho com um fuzil na mão. Eu tenho o tamanho dele, pô, ele é pequenininho, ele prende os Não caras quer grandão. dizer. É, Não quer dizer. Não tem perfil nenhum. Não, fantástico, né? Acho que cumprimos com a missão, de fato, de trazer aqui um pouquinho mais da história desse delegado que vinha com um reconhecimento já muito grande e, sem dúvida nenhuma, nas urnas, agora deputado eleito, foi uma grande surpresa, mas, sem dúvida nenhuma, foi um grande reconhecimento da população para o trabalho que ele fez e, sem dúvida, também os votos de que vão vir 4 anos aí de muito trabalho, muito empenho e de retorno para a nossa sociedade. Então, da minha parte, quero desejar sucesso nessa nova jornada. Tenho dúvida nenhuma da capacidade e da força de vontade que tu tens e agradecer pelo convite, aqui por ter aceito o convite de vir compartilhar conosco. Também agradecer os nossos patrocinadores, né? Sem eles, a gente não poderia estar aqui trazendo conteúdo gratuito para você, empreendedor, para você que busca empreender, que busca melhorar de vida. Etiquetas Dala, né? Rótulos, ribbons, suprimentos em geral, @etiquetasdala, siga eles no Instagram. Também Imobiliária Melhores Imóveis, pensou em comprar e vender, procura o Diego, procura o Jason, eles têm a melhor oferta para você, @Melhores Imóveis BNU. E também está conosco a Ótica Conforto Visual, são 7 lojas para melhor atendê-lo, aqui o nosso foco é você. Muito obrigado e até o próximo programa, é isso, Sheila? É isso aí, estender também o agradecimento por ter aceito o convite e pedir que você nos siga lá no Instagram e no Facebook para ficar por dentro, para sugerir os seus convidados, mandar as perguntas. Esse é o 42º episódio, então existe aí uma carta muito grande para você nos acompanhar e seguir lá no YouTube, inscrever, ativar o sininho das notificações, comentar, compartilhar com seus amigos, assim você nos ajuda a chegar cada vez mais longe. Então, muito obrigado mais uma vez e até um próximo episódio. Egídio, que Deus te abençoe e ilumine, que você possa, e vou te falar o que eu falei fora do ar, vou falar aqui pessoalmente no ar, que Deus possa te dar o discernimento, que tu possas entender a importância desse momento, e tenho plena convicção de que tens total capacidade para isso, a gente realmente acredita de verdade em ti, mas acho que a sociedade catarinense aguarda muito isso, sabe, Egídio, dessa nova leva de pessoas eleitas e novos cidadãos que estão entrando no parlamento, de que possam estar realmente honrando a cada minuto a confiança do povo, porque, como a gente comentou, querendo ou não, esse período de vitória ele vai passar e, de repente, vai vir essa realidade da qual todos nós vivenciamos e sabemos o quão nós esperamos os nossos representantes. Muitos passaram os últimos 4 anos nos louros da vitória e amargaram agora a derrota com muito dissabor. Mas cada um faz a sua autoavaliação, faz a sua autocrítica para saber onde errou ou deixou de errar. Muitos foram reeleitos. E nós sabemos que você realmente, como não planejou em nenhum momento vir à política, você pode agora, da mesma forma, ter uma carreira belíssima e as pessoas almejarem com que você esteja em outras funções aguardando realmente essa tua participação. Então, que você possa ter o melhor mandato possível, que nós possamos lhe aplaudir ainda em muitas iniciativas e, de fato, as portas aqui estarão sempre abertas para você poder vir prestar contas, mostrar aí realmente o que você vem executando e conversar com a nossa gente, conversar com a população acima de tudo. Então, mais uma vez, receba os nossos cumprimentos e os desejos mais profundos e sinceros que realmente você possa ter um belo mandato. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Obrigado mais uma vez, né, o Edinho, o Mazinho, o Sheila, a família de vocês também, extensivo, um agradecimento. E, por último, eu gostaria de pedir o seguinte, cobrem. Quem depositou a confiança no delegado Egídio Ferrari, agora deputado estadual eleito, cobrem, me procurem, sabe? E digam, tragam demandas e cobrem. Cobre o delegado, cobre o vereador, cobre o prefeito, cobre o governador e participem mais. Dessa forma, juntos, nós vamos sim conseguir mudar um pouquinho essa realidade em Santa Catarina, né, na nossa cidade, na nossa região, para que a gente possa dar um futuro melhor. E tem uma frase que eu sempre digo, que não é apenas o futuro para os nossos filhos. Eu também quero um futuro melhor. Então a gente precisa trabalhar já, sabe, para dar uma resposta. Poxa, eu quero um futuro melhor para os meus filhos. Eu também quero. Mas eu quero daqui a pouco, daqui 20, 30 ou 40 anos, também aproveitar um pouquinho desse futuro que a gente tanto deseja. Né? Então, obrigado mais uma vez. Realmente, a hora passa voando. Né? O papo é muito bom. Rever, né, os amigos, poder conversar.
e estarei sempre à disposição aí de todos vocês. Obrigado, grande abraço. Maravilha, quero agradecer mais uma vez. Obrigado, Egídio, por toda a conversa, por todo o papo. A você que esteve conosco, evidentemente, nosso agradecimento muito especial à nossa audiência. Curta, compartilhe, divulgue realmente. Aqui foi mais uma prestação de serviço à sociedade, onde honrosamente trouxemos aqui o deputado estadual mais bem votado da história da cidade de Blumenau nessas eleições. Ele realmente foi muito bem aclamado por toda a nossa região e está merecidamente assumindo aí uma nova função, importante função, a partir de 1º de fevereiro de 2023. Então, foi uma oportunidade para conversar com os nossos empreendedores, conversar com o nosso público e, evidentemente, mostrar um pouquinho, né, de quem é essa pessoa, de quem que é o Egídio Ferrari, acima de tudo, da qual, com certeza, nós tanto confiamos. Então, mais uma vez, obrigado de coração, um grande abraço a você, fique sempre conosco, juntos estaremos no topo e até o próximo episódio com mais convidados muito especiais. Valeu, grande abraço, até lá.